Olá. 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 Bom, estamos começando mais um Stonks Podcast, que é o podcast produzido aqui pelos alunos da Toledo Prudente Centro Universitário, juntamente com os professores, né? Eu sou o Bruno Mizuno, trabalho no Grupo Itaú, tô terminando a faculdade de administração, tô no último semestre, graças a Deus. E hoje é um dia bem importante aqui pra gente, porque hoje a gente tem a nossa primeira convidada mulher de todo o podcast, de todo o semestre. A gente não chamou nenhuma mulher e a gente tem nossa primeira convidada, então se apresente, convidada, por favor. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Paula, sou assessora de investimentos há 3 anos. Estou aqui para falar um pouquinho, descomplicar esse assunto com vocês. Olá a todos, eu sou o professor Murilo, químico de formação, investidor entusiasta e colaborador aqui na Toledo nos cursos de engenharia e saúde. Olá, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos, sou assessor de investimentos assim como a Ana. E eu ouso afirmar que vocês têm os 2 melhores assessores de investimentos de Prudente com menos de 23 anos. Então, que honra, né? As estatísticas não mentem. As estatísticas não mentem. E vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui. Deixa o pessoal do escritório O prazer é todo seu. Deixa o pessoal do escritório ouvir isso aí pra você ver. Olá, tudo bem? Me chamo João Victor, sou estudante da casa, curso Direito, estou no meu 6º termo e sou iniciante a investidor. Já tá estudando para OAB, só para eu saber? Ainda não. Começa agora, viu? Só para avisar. Bom, a gente, se você está ouvindo esse episódio, muito provavelmente, e tomara que você já tenha ouvido a primeira parte de fundos imobiliários, tá? A gente chamou a Ana aqui, é um prazer. A Ana está aqui com a gente, sempre será muito bem-vinda aqui, tá? Fica à vontade. A gente vai relembrar primeiro algumas coisas sobre fundos imobiliários que a gente já falou no primeiro episódio, e depois a gente vai dar continuidade no assunto de fundos imobiliários. E também a gente vai falar sobre alguns outros fundos de investimento, algumas outras modalidades, falando sobre tributação e explicando assim um pouco técnico, mas também da forma mais simples possível para vocês entenderem a respeito de outros fundos. Então, só para a gente falar aqui a nossa referência bibliográfica, onde você, assim, além de ouvir o nosso podcast, quiser ouvir, quiser pegar mais conteúdo, a gente tem, a gente pegou toda essa pauta aqui que a gente fez, a gente pegou na Suno. Então tem o Guia Fundos Imobiliários, os 101 perguntas, tá, sobre fundos imobiliários. Tem o professor Baroni, que também é contratado da Suno, ele é especialista em fundos imobiliários. Tem também o Clube FI, Fundos Explorer, tá, que são portais que falam abertamente sobre fundos imobiliários, são portais gratuitos, tá, tem bastante coisa bacana lá, bastante relatório, enfim. E tem também o Gabriel Porto, que atualmente acho que é um dos maiores influenciadores depois do Baroni, a respeito de fundos imobiliários também. Provavelmente. Ele tem um projeto de R$1 milhão em FIIs e tem um Instagram bem ativo, publicou um livro a respeito de fundos imobiliários. Exato. E a maioria dessas pessoas você pode encontrar, com exceção dos fóruns, Clube FI, principalmente FIIs.com, a maioria desses perfis você encontra nas redes sociais mais clássicas, YouTube, Instagram, principalmente Instagram, eles são bastante ativos. Eu acho que geralmente esses fóruns, eles têm algum canal no YouTube, então você pode dar também uma procurada, eles têm algumas análises de alguns fundos de investimento, assim, falando um pouco do fundo antes de você entrar, eu acho que é interessante você dar uma olhada. E tem também a bibliografia da Suno que eu acabei de citar, e fica à vontade, né, aqui nosso podcast, só relembrando, é bem introdutório, né, para investidores iniciantes. Se você quiser uma coisa mais técnica, procure nas referências, não fique só aqui, porque eu acho que é importante. Então, ou recorra aos assessores prudentinos abaixo de 23 anos. Tem isso também. Então tá bom. Ó, o nosso primeiro tópico aqui é a parte do relembrando. Então a gente vai falar assim, o que é relembrar alguns conceitos para a gente dar continuidade a respeito de fundos imobiliários, tá? Eu vou dar a primeira palavra aqui para Ana. Ana, explica para a gente assim, o que é um fundo de investimento? Perfeito. Acho que assim, de uma maneira bem simples, um fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos entre investidores para investir em algum ativo em comum. Acho que assim, alguns benefícios que ficam bem óbvios é a questão de se a gente junta patrimônios, a gente está falando de um volume maior, certo, que permite dar acessibilidade, então, para um investimento de grande porte que a gente sozinho não conseguiria. Então, acho que descrevendo de maneira simples, seria uma comunhão de recursos para investir de maneira comum. É uma forma de condomínio, no caso, que eles sejam. Exato. A mesma coisa que o condomínio do seu prédio. Então, você tem um apartamento, você é dono do seu apartamento, o fundo é a mesma coisa. Isso possibilita que o peixe pequeno, né, o pequeno investidor, tenha acesso, né, porque senão a pessoa que desconhece,
Ela acha sempre que vai ser impossível conseguir... Exato. Como é que eu vou ser sócio desse empreendimento, desse shopping e tudo mais? Exato. Como que eu vou ser dono de um pedaço de um shopping, Justamente. Né? É a famosa cota, né? Então você pode por R$10, a gente te prova que você consegue investir em fundos imobiliários. E hoje R$10 mesmo, porque o MXRF baixou. Era isso mesmo que eu estava falando. Mas, então, e é legal também que assim... Aqui na nossa cidade mesmo, em Presidente Prudente, a gente tem um shopping que é administrado pelo fundo, que é o Prudente Shopping, que foi comprado coisa de 1-2 anos atrás por um fundo de investimento. Então, assim, você pode estar investindo e falar assim, olha, eu sou dono do Prudente Shopping. Isso que é muito legal. Exatamente. Então, tá bom. Ô, Davi, fala pra gente, cara, o que é um fundo... Porque, assim, tem vários fundos de investimento e uma coisa que a pessoa, se ela for ler algum relatório, alguma coisa, vai ver que, assim, tem um fundo gestão ativa e gestão passiva. O que é cada um? Não, perfeita a definição da Ana de fundos, né? E depois que a gente sabe que fundos é essa maneira de juntar recursos para investir em algum mercado, só que tem maneiras de fazer isso. Então, como você comentou, existem duas formas desse fundo que você designou para ele cuidar do seu dinheiro e alocar esses recursos. Ele pode fazer isso de duas formas. Tem a gestão passiva e a gestão ativa. Na gestão ativa, o objetivo do gestor ali é conseguir o máximo de retorno possível dentro ali da política de investimento dele, mas o objetivo dele é conseguir mais retorno do que o básico que a gente tem ali no mercado, né? Então, a gente vai comentar mais pra frente sobre o IFIX, por exemplo, mas basicamente a gestão ativa, ela quer conseguir uma rentabilidade maior do que o mercado em geral. Esse é o objetivo. Que é a média do mercado. Que é a média do mercado. Benchmark, né? Exato. E enquanto na gestão passiva, o objetivo deles é te dar exposição àquele mercado, para você acompanhar ele de forma passiva mesmo, mas sem buscar altos retornos, assim você simplesmente ter exposição àquele mercado. Exato. E isso vale, gente, só para avisar vocês, para todos os fundos de investimento, tá? Não só fundos imobiliários, mas se você for pegar às vezes um fundo de renda fixa, um fundo de ações, tem essas duas modalidades também. E me corrijam se eu estiver errado, mas uma observação a ser dada é que não significa que quando você opta por uma gestão ativa, que você está se expondo de forma tão perigosa, né, a um risco. Sim. Não. Né? Eu vou pela renda passiva porque assim eu fico mais seguro. Exato, muito pelo contrário. Por exemplo, um fundo de ações, que eu acho que é um exemplo mais tangível, um fundo passivo ele teria por obrigação replicar o Ibovespa, né, de maneira extremamente passiva. Agora, um fundo de ações ativo, ele selecionaria quais ações ele iria investir. Exato. E, por consequência, isso não significa mais risco. Apenas uma escolha mais, assim, filtrada. Estratégica, né? Exato. Um fundo que você estaria, vamos dizer assim, colocando o maior risco é um fundo alavancado. Entendeu? Porque, tipo assim, o potencial de perda é muito maior do que o fundo tem. Então, vamos imaginar, o fundo tem, sei lá, 100 milhões de patrimônio, por exemplo. Ele pode perder 200, 300. Exatamente. Você vê isso dentro da política de investimentos do Exato. fundo, se ele pode ou não usar derivativos. Aí os derivativos, né, também tem que tomar cuidado com isso, para ver por que o fundo adere ou não. Às vezes eles aceitam o derivativo dentro da política de investimento por uma questão de hedge. Exato, é de segurança. Às vezes não é só para alavancar, então tem que ver isso também. Exato, ver dentro da lâmina do fundo. Então tá bom. E outra coisa legal é que assim, a gente falou aqui no começo que é muito barato você investir em fundos imobiliários, né? Hoje que R$10 você consegue investir. E também é muito simples, né, Murilo? Fala pra gente. Bom, para investir, como essa lição já foi dada diversas vezes, você tem que, depois de ter preenchido, né, o perfil do investidor, o cadastro e se aceito isso, através dos bancos digitais ou através de uma corretora de valores, um cadastro feito por um aplicativo, você, pelo home broker, tem acesso a esse portfólio. Não sempre no home broker, mas na plataforma da corretora. No caso de um fundo imobiliário, então você escolhendo ali, depois de ter estudado, né, o case, avaliado se aquilo confere com a sua filosofia, né? Com a sua estratégia, com aquilo que você... Retomando. Então, se você vai, por exemplo, comprar um fundo imobiliário, depois de ter escolhido ali o papel que está de acordo com a sua estratégia, com aquilo que você acredita, você pode comprar o número de cotas que você quiser. Sim. Você escolhe lá o código dele, o ticker, que quando é um fundo imobiliário, ele sempre termina com o código 11, 4 letras e mais 2 dígitos, né, o 11. E aí você coloca a quantidade de cotas, que pode ser uma, pode ser 200, pode ser 36, pode ser, só não pode número quebrado. Coloca lá o valor de mercado, claro que aí isso é uma outra questão de tipo de ordem a mercado, ordem limitada, isso a gente vai conversar futuramente. Mas aí você faz a compra, depois de 2 dias isso é liquidado do seu saldo e você tem a custódia. Desde o dia que você comprou, você tem a custódia daquele fundo.
né? Então, como investir é isso. O que é a custódia? Você agora é cotista dele, então você vai talvez até participar de assembleias e decisões do fundo. A partir de uma cota, você já pode receber e-mails com informes. Por exemplo, vamos falar do Shopping de Prudente. Então você vai ter ali, por exemplo, agora em pandemia, você sendo cotista do VISC 11, que é o fundo que administra o shopping de Presidente Prudente e mais outros 12 ou 13 shoppings. Aí você vai saber como que está o percentual de capacidade durante a pandemia, quais estão abertos, quais não estão, se o cinema está aberto, se não está, que horário que está atendendo, quanto que ele vai pagar de dividendos no próximo mês, qual que é a data, vai emitir cota e todos os outros detalhes que a gente vai falar ao longo dessa conversa. Exato. E eu acho que assim, a gente já definiu o que é um fundo de investimento. O que seria um fundo de investimento imobiliário assim, para o pessoal, Ana? Bom, dentro de fundos de investimento, a gente tem uma classe muito grande, desde renda fixa, ações, multimercado, cambial, e a gente tem os investimentos imobiliários, que são aqueles que, por definição, eles vão investir apenas em imóveis ou em recebíveis imobiliários. Sim. Tá, beleza. É uma forma, querendo ou não, a gente vai falar depois do porquê de investir em fundos imobiliários, mas uma forma mais simples de investir no mercado imobiliário, né? Exato, também mais barata, né? Às vezes você quer investir assim na parte imobiliária, fica refém de ter que comprar uma casa que tem um valor alto, fica refém também da questão de liquidez. Então o fundo imobiliário vem aí para facilitar tudo isso. Talvez até de burocracia, né? Opa, com certeza, né? E também que é mais rápido, né? Igual a Ana falou, é mais líquido também, menos burocrático. E outra, né? Às vezes a gente quer investir num imóvel de grande padrão, para isso a gente ia ter que dispor de um capital muito grande, né? Exato. Coisa que, assim, é extremamente diferente de fundo imobiliário. Exato. E além do capital, acho que informação também, né? Porque, por exemplo, se você vai imobilizar uma quantidade grande de capital, naturalmente você precisa estudar muito para saber se você está tomando a decisão certa, né? E quando você... Você fala, você vai comprar uma casa, o local, a estrutura. Então, será que eu estou realmente alocando meu dinheiro no lugar certo? Será que esse galpão, nessa quadra, eu vou conseguir alugar para uma loja? Exato. E aí entra o fator legal também da gente pontuar, que é a diversificação. Exato. Imagina que a gente vai lá e dispõe de um grande capital para comprar um imóvel, compra um galpão logístico lá no Ceará. Aí vem a pandemia, isso influencia completamente, né? E aí, investindo em fundo imobiliário, você consegue fazer uma carteira, investir em vários segmentos. Então, você não fica refém de um fator, de um risco, nada disso. E também é muito comum, porque assim, querendo ou não, investir em imóveis aqui no Brasil é uma coisa muito tradicional. Sim. Então, às vezes você vai falar com o seu avô ou com algum tio seu. Imóvel e gado. Imóvel e gado. Fala assim, não, você junta um dinheirinho aí, compra uma casa, põe para alugar, então... É uma forma, tipo assim, você não tem só essa alternativa, você tem outra alternativa que é mais barata e dá menos dor de cabeça. Exato. E até o momento possui benefício para a pessoa física, que é a isenção de imposto de renda. Até o momento, né? A gente vai falar mais para frente também. Sim. Tem algumas coisas que podem mudar, mas tá bom. O Davi, fala pra gente o que é o IFIX. Então, beleza, vamos falar do IFIX, né? Como a gente comentou, existem vários fundos imobiliários na Bolsa. Vocês sabem a quantidade, mais ou menos, em quanto está atualmente? 300 e... Nossa, a gente falou isso no episódio passado. É uns 400, mais ou menos, acho que 413, não lembro. Mas então, hoje existem diversos fundos imobiliários ali na Bolsa. E voltando para aquele assunto da gestão passiva e ativa, né? Um fundo ativo, ele vai selecionar alguns fundos entre esses diversos fundos para você ter exposição àqueles lá. E o IFIX, ele é um ETF, então ele é um fundo de gestão passiva, que ele vai te possibilitar uma exposição a todo esse mercado. Então ele vai comprar ali boa parte desses fundos que estão na bolsa para formar esse FIX, que vai acompanhar ali o mercado de fundos em geral. Exato. É uma forma de ficar exposto ao mercado em geral e não fundos específicos. São 70 fundos que compõem o IFIX. IFIX. Você ia perguntar a quantidade no IFIX. São 70 fundos e a definição, né, pelo qual um fundo participa ou não do IFIX é a questão de liquidez. Tá. É a liquidez? A liquidez, é a presença nos pregões. É a mesma coisa que o do Ibovespa também. Quanto mais líquido, mais... Mais negociado ali, mais né? negociado. Exatamente. Então, não necessariamente sejam os melhores fundos, Exato, né? mas o mais negociado. 306. Você pegou agora? Aham. Tá, legal. Então, assim, a gente já acabou falando o porquê que é tão importante você ter uma outra alternativa, investir em imóveis, né? Igual a gente falou, uma alternativa mais barata, mais líquida. Então, assim, geralmente quando você vai vender um imóvel, você vai vender uma casa, às vezes, sei lá, no Jardim Bom Giovanni, Jardim Paulista, ou uma Vila Maricel, tô falando assim, os lugares mais próximos daqui. Dependendo, você vai demorar um ano, entendeu? Com fundos imobiliários, em 10 minutos você já vendeu.
Exato. Acho que assim, um exemplo que eu dou até para os meus clientes, eu falo assim, imagina que você tem uma casa lá no Jardim Bom Giovanni, igual você falou, e aí você tem uma necessidade, precisa de 50 mil reais. A casa não tem esse valor, ela é mais alta, né? Só qual que é a questão? Você consegue vender o banheiro da residência? Você vende metade da... Esse exemplo é maravilhoso. Exato. Não consegue. Já no fundo imobiliário, não. Imagina que você tem o mesmo valor investido, só que em fundos imobiliários. Você vende exatamente a quantidade que você precisar. Exato. Então, isso é muito interessante. Em 2 dias úteis, o valor já volta para conta. Então, magnífico. É super simples. E também, assim, uma coisa que a galera pode estar se perguntando, fala assim, pô, Bruno, já ouviu o episódio parte 1, vocês já falaram o que é fundos imobiliários, vocês fizeram um resumo aqui em 15 minutinhos. O que eu devo analisar? Né? Eu queria aqui convidar cada um para falar, por favor, o que geralmente vocês analisam quando vão investir em um fundo imobiliário. Lembrando que assim, não é uma recomendação de investimento, tá? Tem 3 pessoas com o Ancor aqui nessa mesa e os 2 aqui são assessores. Então assim, não é uma recomendação de investimento, é o que cada um tende a analisar, tá? E depois vai da sua estratégia, ver se é interessante para você analisar isso ou não, tá? Então, por favor, Ana, pode começar assim. O que você geralmente analisa quando vai investir em um fundo imobiliário? Ou às vezes fala assim, pô, às vezes vai falar com um cliente e você fala, esse fundo é interessante por causa disso. Perfeito, Bruno. Eu acho que assim, a primeira pergunta que a gente tem que responder é qual que é o objetivo com o investimento em fundo imobiliário, tá? Certo. Por que eu pergunto isso? Porque pode ser desde buscar uma valorização na cota numa bolsa de valores, a priorizar pelo recebimento de um dividendo mais alto. Certo. Respondendo essa pergunta inicial, a gente fica com uma maior facilidade de escolher o segmento pelo qual a gente vai investir ou os segmentos, tá? Então, o primeiro ponto, definir o objetivo. Depois disso, acho que assim, é muito importante a gente analisar o preço dividido pelo valor patrimonial, para entender se esse preço da cota está caro, está barato, está condizente com o mercado também. Outro indicador que eu costumo olhar muito de perto é o dividendo, né? O dividendo yield. Como que ele está frente aos seus pares de mercado, qual que é a composição da carteira desse fundo. Por exemplo, se for um fundo de papel, né, que ele não vai investir em um imóvel físico assim, não vai investir em um tijolo, como a gente fala no mercado. Exato. A gente precisa analisar o quê? Quais são os ativos de dívida que ele tem dentro do fundo, seus indexadores. Vou te dar um exemplo. Hoje a gente é muito comum ver dentro do mercado ativos que são lastreados em GPM. Exato. O GPM está altíssimo nos últimos 12 meses. Então, assim, esse fundo ele está entregando um dividendo mais alto em consequência desse indexador que ele carrega dentro da carteira. Vai durar para sempre? A gente não sabe. Exato. Então, tudo isso eu acabo avaliando. Tá? Lógico que é uma avaliação mais técnica, mas eu acho que a dica para quem está começando responde primeiro essa pergunta sobre o que você está priorizando. Certo. Se for, por exemplo, uma valorização na cota, você vai olhar, logicamente, para um fundo de shopping, um fundo de edifícios comerciais. Agora, se for uma busca por um dividendo mais alto, fundos de papel seria o melhor caminho. Exato. Lembrando que assim, você pode investir nos 2, dependendo da sua estratégia também. Você não precisa focar só em um. Perfeito, perfeito. Mas vai da sua estratégia. O que você geralmente analisa? É minha vez? É a sua vez, vai. Peraí. Vai, faz até assim. Vamos lá. Bom, eu acho que existem diversos parâmetros em diversos momentos. Um deles é no momento da compra, eu também acompanho a Ana, eu olho muito para o PVP, né, o patrimônio, o preço pelo valor patrimonial, que para um fundo aí eu coloco minhas métricas, né, porque assim, o PVP, para quem não sabe, é um índice, é um número, um divisor, um dividendo. Dividir lá o preço pelo quanto o preço que ele está por quanto que ele deveria custar, né? Exato. Então... E aí se ele tiver se ele tiver 1, ele está valendo o que de fato ele custa. Se ele tiver menos que 1, ele está mais barato. Então, se ele está 0,9, ele está 10% mais barato. Ele está mais barato que, assim, o valor que o fundo, assim... Ele realmente valeria. Segundo uma análise... É basicamente, tipo, quanto o fundo está valendo na bolsa em comparação com quanto ele valeria no mercado tradicional. Exato. É preço sobre valor. Então, assim, o valor do fundo, vamos imaginar, da cota seria R$100. Se está custando 90, significa que você tem um desconto. Estão vendendo a 90, né? Exato. Se está vendendo a 90, sendo negociado a 90, significa que você tem um desconto para comprar algo que vale... 90 100. Dividido por quanto ele valeria 100, 0,9... Exato. Tá 10% mais barato. Então, você está comprando uma coisa mais barata. Mesmo, isso acontece com produtos no dia a dia. Então, dependendo do fundo, eu coloco ali uma métrica, dependendo o estudo que eu faço, sei lá, um PVP no máximo até 1,2, né? Dependendo, exato, porque 1,2 ele já vai estar 20% mais caro. Exato. Mas assim, PVPs mais altos que isso para fundo, existem algumas pessoas que falam que já está extremamente mais caro. Mas depende da situação que você está ali. Tem gente que fala que preço não importa. Para comprar, eu vejo muito isso. Numa questão de busca de diversificação, eu olho para o segmento. Tá.
né? Então, assim, logístico. Você não fica só no assim, só segmento de recebível. Você pega recebível, você pega logística. Então, eu também estou vivendo a onda. Eu, acompanhando isso que a Ana lembrou sobre os fundos indexados em IGPM, sabendo que o IGPM vem desde 2020 subindo, os fundos de papel, principalmente os high yield, né, que são os que têm uma rentabilidade um pouco mais agressiva. Aqueles que pagam mais dividendos. Então, eu estou buscando receber mais dividendos ao mês, porque, por enquanto, esses fundos estão se mostrando promissores nesse aspecto. Então, para tê-los em custódia, nesse momento, eu tenho muito mais olhos, né? Tenho paquerado mais os fundos de papel de recebíveis atrelados ao IGPM, justamente por causa disso. Mas eu não deixo de ter ali um porto seguro em fundos logísticos, em shoppings. Shopping, na pandemia, o PVP baixou, porque ficou vago, o shopping deu uma desvalorizada, mas a gente sabe que, pelo menos eu pego, por exemplo, o Prudent Shopping. A gente sabe que ele é extremamente movimentado em dias normais. E nunca vai fechar. E as lojas estão lá, tem poucas lojas a alugar, existem eventos, existe uma praça de alimentação boa. Tem bastante loja âncora também. O estacionamento, tem investimento, tem uma administração muito boa. Então, eu falo, se eu tiver condições de comprar alguma cotinha dele agora, é aquela história, né? Compre ao som dos canhões, né? No caso de fundos, não venda ao som dos violinos. Eu prefiro segurar. Você compra um tijolinho do Prudent. Você tem lá uma lajota lá dele. Exato. Gente, e sobre o IGPM, até assim um adendo que eu acho legal a gente pontuar. Às vezes a gente fica feliz quando vê que o nosso fundo investe em IGPM. Mas isso também pode ser uma preocupação, né? Porque do outro lado da ponta, a gente tem, lógico, o fundo que está comprando ali a dívida, que ele vai estar recebendo os juros, só que a gente tem também a empresa que está pagando. Exato. E vai ficar pesado para a empresa remunerar em IGPM, né? Então, assim, isso pode ser um risco de rating, de análise de crédito, tá? Então, assim, também um fundo muito carregado em IGPM, vai que a gente corre o risco aí de uma inadimplência, né? Sim. Exato. E assim, querendo ou não, o IGPM do ano passado para cá aumentou 32%. Então... Não, e aquela história, eu acho que o Bruno Perini falou assim, como que um cara... Imagina você pagando um aluguel que vai ficar 40% mais caro. É inviável, entendeu? É inviável. Então isso não está sendo nem sequer... Tem muitas pessoas... Eu moro de aluguel e o dono do prédio não repassou isso, porque ele sabe que ele vai perder. Uma coisa que eles estão vendo atualmente, que assim, como a inflação, né, o IPCA deu muito menor que o IGPM, eles estão vendo de reajustar, a partir de agora, reajustar os contratos pela inflação. Sim, sim. Que é assim, já acaba... tem alguns. Exato. Então, tipo, ainda é alta. Ainda é alta, mas assim, comparado a 30%, 40%, o tombo é bem menor. Mas, continuando, posso? Pode. Não, porque eu tô vendo que eu vou me estender falando essa história, mas... Vai. Quando é tijolo, eu também olho muito a situação do fundo, porque eu aprendi na marra. Você aprendeu, né? Por exemplo, você pega uma laje corporativa, e aí você vê que está desvalorizando e tal, é aquela história, você tem que acompanhar aquilo que você tem, né? Você colocou seu dinheiro ali, então você tem que se preocupar com aquilo. E aí, nada melhor do que um fórum onde tem outros players mais experientes, né? Clube FI, nossa, ajuda demais nisso. Você vai ler YouTube também, se às vezes fala, não quero ver o blog, vai no YouTube. Então, mas eu ainda prefiro o Clube FI pela questão de ver outros cotistas que estão na minha realidade e não tem lá um influencer que pode estar sendo... E você sabe que não tem conflito de interesse. Exato. E aí você vê... E aí você vai se acostumando com certos textos, você vê, esse cara é experiente e tal. Eles fazem até provisões, assim, quanto vai ser o dividendo no mês que vem, algumas contas que batem e tal. Então, eu me deparei, por exemplo, uma laje corporativa que era da Petrobras, esqueci o nome do ticker. XP Macaé? XPCM. Um grande risco, né? Uma bomba, e eu me livrei. Eu tinha comprado cota em novembro, estava pagando o DY bom, laje da Petrobras, porra. E aí, o que aconteceu? Petrobras cascou fora de lá. E é aquela história, monoinquilino, um prédio em Macaé, que foi o paraíso da extração do petróleo há um tempo atrás, já não é tão assim. E quem que vai entrar no lugar da Petrobras e pagar aquele aluguel para aquele prédio? E é um prédio maravilhoso. E o que os caras falam no Clube FI? Esse prédio é maravilhoso, só transportar ele de caminhão e colocar na Faria Lima. Porque a laje, estruturalmente, é maravilhosa. Mas eu entrei, os caras escreviam, entra lá no Google, no Street View, pega o endereço do prédio e olha em volta. Nossa, é um abandono o lugar. E outra, o edifício lá de Macaé, ele é feito para comportar uma empresa como a Petrobras, né? Sim. Então, na hora de arrumar outro inquilino agora, tem que bater a estrutura, tem tudo a ver.
Tudo. E aí, inclusive, tem todo um gasto com reforma e tal. Em resumo da ópera, sai ainda num pequenino lucro, porque ele ainda continuava valorizado, porque tinha um pessoal muito esperançoso que, não, esperem, não sei o que lá. E até hoje eu só vejo decadência. Aí começou a pagar menos dividendos, porque agora está vago, né? Sim. Então você tem que olhar também contextos não numéricos, eu diria, sabe? Qualitativos. Qualitativos. Exato. Aí, ali. pessoal, para quem é dono de imóvel, sabe o que é ficar sem um inquilino pagando aluguel, no fundo imobiliário também pode acontecer. Pode acontecer, por isso que tem que acompanhar. Mas uma coisa legal é que, assim, como tem todo um time comercial, tem toda uma gestão profissional, os caras, saiu uma pessoa quebrou o contrato, uma empresa quebrou o contrato, já tem outras empresas com lista de espera, já para fazer um contrato, então é bem mais tranquilo, você não precisa ter nenhuma dor de cabeça. Pode falar. Desculpa. Não, depois de terminar... Não, pode terminar, por favor. Não, uma dica também, se alguém quer mais metodologia, o povo já tem gente zoando comigo que eu estou sendo patrocinado pela Estados Invest. Certeza. Eu sou discípulo da Estados Invest. Estou quase batendo na porta aos domingos na casa dos outros. Você quer ouvir a palavra da Estados Invest? A plataforma é muito boa. Vou fazer e descobri que o Thiago Reis é sócio dela. E lá você tem lá na busca comparador de ações ou de FIIs, e aí você coloca, de preferência, do mesmo segmento. Então, eu acabei de fazer uma simulação aqui. Coloquei 3 fundos de logísticos. Isso HGLG, CSPLG e VILG 11. E aí ele elenca, colocando medalhinhas ali de prata, ouro e bronze. Ouro, prata e bronze. Qual seria o melhor fundo, né? E já está batendo com coisas que eu e a Ana já falamos. E provavelmente Davi, Bruno e o João também podem falar. O dividend yield é um fator, o preço por valor patrimonial é outro. E aí a dúvida que eu queria tirar com vocês, experientes, Davi ou Ana, ou até mesmo vocês dois também, se souberem, pode falar. Por que o percentual em caixa, quanto menor, é mais interessante? Eu tenho as minhas teorias, mas... Porque a Estados Invest, ela considera um ponto positivo para o fundo ter menos percentual em caixa. É que vai estar investido, né? Exato, vai estar alocado, né? Se o fundo ele não tem caixa, significa que ele já adquiriu seus ativos imobiliários. Né? Não está perdendo tempo, né? Exato, porque dinheiro em caixa, assim, numa boa possibilidade, ele vai estar aplicado em Tesouro Selic, rendendo ali o CDI. Agora, se ele está investido no imóvel, vai estar ganhando ali o aluguel, vai estar assim dentro da estratégia do fundo. Ter dinheiro em caixa é até muito bom, mas assim, você tem que deixar uma reserva que, tipo assim, é para um imprevisto, alguma coisa, entendeu? Mas eu acho que a Estados Invest coloca isso porque, assim, tá alocado e está recebendo juros. E abre até um questionamento, assim, a respeito da gestão do fundo, sabe? Exato. Porque, por exemplo, vocês captaram uma quantidade enorme de dinheiro, mas vocês não tinham ali estratégias certas de onde alocar. Porque o ideal é eles pegarem esse dinheiro e já terem na cabeça exatamente os prédios, os imóveis que eles vão alocar. E quando ele não aloca boa parte disso, é onde fica aquele sentimento de dúvida assim, em relação ao próprio time de gestão, né? A própria transparência, né? Exato. Por isso, principalmente quando faz uma emissão, né? Isso já tem que outra coisa, vamos imaginar, o cara captou 100 milhões em uma subscrição, que a gente vai explicar mais pra frente o que é, e alocou só 60%. Fala, cadê o resto? Cadê o resto? Assim, né? Tá tudo em caixa. Você tá esperando vir aparecer algo, né? A não ser que ele deixe bem claro, fala assim, olha, desses 100 milhões eu vou investir 60%, o resto vai ficar em caixa por motivos de tal e tal. Ok, mas... Exato. Aí a gente entra também no papo de segmento, né? Exato. Porque, por exemplo, um fundo de fundos, ele ter dinheiro em caixa... Às vezes é bom. Se a gente passa por uma queda muito acentuada da bolsa, ele vai comprar vários fundos baratos. Exato. Agora, um fundo de logística, por exemplo, que faz contratos longuíssimos aí de 10, 15 anos, com dinheiro em caixa... Já é ruim. Exato, já é mais ruim. Davi, eu quero que o Davi e o João falem assim, se investe em fundo, no que analisa, tudo mais assim. Então, nessa parte de análise, eu achei legal que a gente começou falando de alguns indicadores que a gente chama de quantitativos, né? Aquela análise quantitativa, de número mesmo. Quanto tá a vacância, faz a conta, tudo mais, né? É onde eu queria bater agora na tecla da análise que ela é mais subjetiva, que é a análise qualitativa que você comentou, né? Que principalmente a respeito de quem é o time de gestão do fundo. Exato. Então, aquela análise mais qualitativa, mas querendo ou não, esse time, ele vai estar cuidando do seu dinheiro, né? Onde vai alocar esses recursos. Então, algumas coisas importantes de serem vistas, que entra num campo mais subjetivo, mas qual a experiência desse time de gestão. Então, eles estão se aventurando em determinado mercado, mas eles têm experiência nesse mercado. Exato, quais os projetos que eles já tocaram nesse segmento imobiliário. Então, além da parte quantitativa, de número mesmo, ver esses dados,
menos também essa parte qualitativa, de o quão bons profissionais são aquelas pessoas que eu tô ali pagando, né? Para alocarem meus recursos no mercado imobiliário. Você paga a gente já falou, você paga via taxa de administração no caso. Então você deixa de receber porque o pessoal está recebendo. Ô João, o que você geralmente analisa? Você investe em algum fundo? O que você... Então, eu invisto sim em fundos e antes de eu comprar eu analiso também, como o Murilo e a Ana falou, né? Sobre o PV, né? O preço, sobre o valor patrimônio. Vejo também o segmento da empresa, como o Davi falou, a gestão, né? Se é uma gestão ativa ou passiva, quem são os gestores. Tá. E eu também fico vendo também a vacância, né? Legal. Bem lembrado. Tempo que aquele móvel fica alugado, se tem muito tempo assim, que demora muito para alugar. Sim. Porque, querendo ou não, se o imóvel demora muito para alugar, quem vai acabar pagando somos nós, né? Exato, a gente vai estar deixando de receber dinheiro. Então, aí o que acontece? Eu fico analisando isso, eu fico vendo o dividend yield dele, quanto que ele pagou em 12 meses, né, atrás. Legal. Se vai ser bom ou não. E assim por diante, né? Que essas são as minhas análises, né? Tá, só para deixar bem claro que o pessoal vacância, então vamos imaginar que você tem um imóvel e esse imóvel você tinha um inquilino e esse inquilino saiu. Vacância é o período que o seu imóvel não está alugado. Então tem, assim, por exemplo, um shopping, alguma coisa, às vezes pode demorar assim, alguns meses para alguma loja se alocar lá e tudo mais. E existem diversos outros. Se for para ver quantos parâmetros você pode listar, Exato. existem diversos. Até, por exemplo, você pode olhar um fundo de recebíveis, você pode olhar prazo de contrato, né? Quantos estão para vencer. Existe essa tem métrica. gente que nem eu, por exemplo, eu tento olhar atualmente, né, só mais a parte quantitativa. Então eu tento pegar fundo descontado, que seja barato e que seja interessante. Exato. Acho que um quase último indicador aí que dá pra gente falar, que é muito importante, pouca gente olha, inclusive é um toque que eu sempre dou para os meus clientes, é o valor de patrimônio. Qual que é o patrimônio líquido do fundo? Ah, tá. Por que isso? Se é um fundo pequeno, ali na casa dos seus 50, 100 milhões, ele vai ter uma pequena quantidade de ativos, né? Certo. Não vai ser, por exemplo, um fundo imobiliário que tem 12 edifícios, 10 edifícios. E aonde que isso vai afetar? A sua liquidez de bolsa. Certo. Então, às vezes, o investidor ele vai querer sair desse ativo e simplesmente ele vender ali 200, 300 cotas, vai afetar bastante a cotação de book. Exato. Dentro da bolsa desse fundo imobiliário, tá? Então, assim, é um indicador que eu costumo falar. Às vezes, o investidor vê lá assim, meu fundo caiu 5%. Foi por quê? Porque foi alguém que detinha muitas cotas, que fez uma venda ali e acabou sangrando bastante o ativo, né? Exato. Sim. Outra coisa também que eu analiso, assim, quando eu estou investindo em fundo, eu não compro fundo de desenvolvimento, incorporação e monoativo. Por quê? Não gosto. Simplesmente não gosto. Eu não gosto. Justifica um pouco mais. Geralmente o que acontece? Fundo de desenvolvimento e incorporação, a empresa tem um prazo limitado. Hoje em dia é muito difícil ver isso, então o fundo tem prazo indeterminado. Mas assim, eu acabo não investindo porque, cara, se você for olhar fundo de desenvolvimento e incorporação, tu vai ter um dividendo muito alto. Porque ele vai construir o prédio, igual a gente já explicou, ele vai construir o prédio, vai construir o shopping, o galpão logístico e vai tentar vender. E assim, você fica naquela tipo, você tá pagando um dividendo alto, entendeu? Pô, não sei o que, tudo mais. Aí você já coloca, a maior parte do seu capital. Vai que acontece alguma coisa. Eu não gosto, tá? Eu não gosto. Eu prefiro outras coisas. E monoativo, monoinquilino, no caso, né? Não precisa nem falar. Uhum. É que tem os dois, inclusive. É monoativo e às vezes ele não é monoinquilino. Se você pega um shopping, por exemplo, ele não é monoinquilino, mas ele é monoativo. É monoativo e monoinquilino, pode ser no monoativo. caso. Entendeu? Às vezes o cara só tem um shopping só no fundo. Isso, eu também senti na pele, né? É muito skin the game. ABCP Plaza. ABC Plaza também. Já tive ele por muito tempo, porque é aquela velha história. Um ótimo shopping, mas é só um shopping dentro do fundo. Eu não gosto. E aconteceu um problema, né? Então, é aquela história. Tem que acompanhar para saber. E também senão... porque é interessante, porque assim, como a gente já falou, a mesma coisa acho que acontece com casa. Então, por exemplo, a empresa fez um puta edifício corporativo de não sei quantos milhões. Cara, até vender esse prédio demora, entendeu? Mas deixa eu reforçar pra Ana, que ela já riu 2 vezes das minhas escolhas, porque ela fala, nossa, esse cara só escolheu no fundo bosta, cara. Não, tem outras coisas mais inteligentes. Ela deve ter rido, mas que eu discordei só do Bruno na parte de desenvolvimento. Eu não gosto. Mas... Eu gosto. Dá um exemplo de um de desenvolvimento famoso, eu não tô lembrando nenhum. O Tigar, você conhece? Tigar 11? Só de nome. O Tigar 11 é um fundo de desenvolvimento. Ele é híbrido, né? Ele é híbrido, mas assim, a maior parte é desenvolvimento. Exato. Ele é um fundo que ele é focado no interior. O gestor ele discorda bastante no fato de ficar focando ali em São Paulo, Rio de Janeiro,
como os melhores lugares para você adquirir um imóvel. Já analisei esse fundo. Interessante. Exato. Ele diz assim que tem muita oportunidade no interior, principalmente ele tem muita alocação ali em Goiás, Mato Grosso. Ele fala que são praças ainda que não foram olhadas para os demais fundos. O MX não entra também como incorporação, por ele ser híbrido? O MX ele está entrando mais agora como CRI do que como FOF, e nem como híbrido. Ele é recebíveis, no caso. É que assim, eu não gosto porque por conta disso, que assim, vai demorar muito tempo pro cara vender assim, um galpão logístico, um edifício, então eu acabo não gostando. O que eu tenho preferência mesmo é de recebíveis, no caso. Eu também. Eu tô bem high yield, eu tô com DY média de carteira de 1.1. Então. Sensacional. E a gente sabe que é 1.09, na verdade. É que você tem alguns fundos, por exemplo, IRDM, HCT. Não, IRDM não tem ainda. Mas eu tenho HCTR e DEVA, né? Os dois puxa. RECRE 11... outro hardcore é o RPR, Urca Prime, que é novinho de tudo. Ele tá voando, tá 1.6, só ele. Exato. Mas, assim, de olho, com o pé muito no chão, só um dedinho na piscina, né, sem pular de uma vez. E se vê que o negócio vai dar problema, a gente vai vazando. Mas antes de entrar também, olhar, né, quantos cotistas tem, se tem liquidez para proporcionalmente aquilo que eu tô entrando eu conseguir sair até que rápido, né? E uma coisa que é interessante falar, depois de tudo isso que a gente elencou, por exemplo, você não gosta porque, se acontecer da incorporadora... uma crise no mercado imobiliário... não conseguiu vender ali e aí, me pagou bem, mas agora na hora de vender, então esse fundo vai dar o problema. Exato. A diversificação é o jeito de sanar, de amenizar esse baque, né? Exato. Se você tiver outros segmentos de uma forma bem proporcional, você vai sentir menos caso um deles cause algum problema aí na sua vida. Certo. Uma outra coisa que eu gosto de analisar também, né, que eu aprendi na pele, né, o famoso skin the game, que eu fui num fundo e eu só olhei também a parte dos dividendos dele, né, o dividendo yield dele. E, nossa, tá pagando bem alto, né? Certo. Eu até olhei um mês dele assim que ele chegou a pagar R$15 de dividendos. Eu falei, nossa, então ele vai pagar bonito para mim. Aí eu fui 15 por cota? R$15 por cota. Não foi amortização, não? Pode ser amortização, será? Então, não sei. Só sei que ele pagou lá, tava lá no... Muito provável que seja amortização. Quem era criança? RBRD11. Não conosco. Não lembro. Aí eu acabei só de ladeira abaixo. Fui na tal ganância, né? Normal. Sabe o que pode ter sido? Imagina que seja um fundo, por exemplo, monoinquilino, igual o XP Macaé que a gente falou. Quando a Petrobras ela rescindiu o contrato com aquele fundo imobiliário, ele teve que pagar uma multa altíssima, né? Então, por isso, vem uma porrada de dividendo de uma vez. É certeza que... Quando vem um dividendo muito atípico assim, é muito bom a gente procurar entender o que aconteceu. Se foi uma amortização, né, que nada mais é do que uma devolução para o investidor do patrimônio, não é um lucro, é simplesmente uma transferência ali de valor financeiro. Então, é muito ideal assim que se vá atrás, né, para entender. Isso pode ser até mesmo um problema. Certo. E assim, uma coisa que é muito legal, que a gente já falou também no episódio passado, que a gente volta a frisar, é o seguinte: você investir em fundo imobiliário, você vai receber os aluguéis todos os meses. Então, assim, é a mesma coisa que você tivesse um imóvel... Na maioria dos casos, né? Na maioria são semestrais, eu acho. Maioria dos casos, mas assim, vamos dizer... Quase total. Vida real, né? Vida real, maioria dos casos você vai receber e assim, você vai falar, Bruno, mas... alguns centavos ali, 70, 80 centavos, tudo bem, mas você tem uma cota de R$100, né? Imagina se você tivesse o 150 mil reais, 200 mil reais, que é um valor de um apartamento aqui na MRV. Quanto que você iria receber? Faz a regra de 13V, você não recebe, na maioria dos casos, você não recebe um aluguel proporcional ao patrimônio que você tem. De um yield, se você pega e aplica o yield de 12 meses, o DY de 12 meses de um fundo... mediano, aí o que é um yield mediano é o quê? 0,6? 0,7. Você coloca isso no valor de uma casa popular, você não pega esse aluguel. Exato. Não e pega. Fora a dor de cabeça, né? Que você fora tem sendo dono de um imóvel. O inquilino que está lá, às vezes, fazendo mau uso, Exato. as dores de cabeça, a imobiliária. Não, e outra coisa que assim também, você vai ter que declarar isso como pessoa física se você tem um imóvel. Então já vai comer uns 20% ali do que você recebeu. Fora manutenção, enfim. Então... até o presente momento... Imposto, o IPTU, IPTU, a prefeitura ela vai falar, IPTU, não, você está sem alugar, né? Então eu não vou cobrar IPTU de você esse ano, não. Não tem isso. Vocês sabem uma visão errada assim, que eu percebo por parte do investidor?
É muito comum encontrar ali dentro dos meus clientes eles falarem que, não, eu sou conservador, eu invisto em imóveis só. Eu quero saber de bolsa. E aí eu falo assim, mas espera aí, vamos entender melhor. Você tem hoje casas para aluguel? Exatamente isso, Ana. Beleza, imagina que um consultor imobiliário vai avaliar todo dia seu imóvel, minuto a minuto. Se a gente está avaliando ele, por exemplo, lá em 2019, quando a gente estava num céu de brigadeiro, todo mundo otimista com a economia brasileira, certamente estaria num preço. Agora, imagina avaliar esse imóvel lá no começo da pandemia, em março de 2020, onde todo mundo vivia naquela incerteza de o que vai ser, será que eu vou ter dinheiro, os empresários sem saber qual que seria o desfecho disso. Certamente seu imóvel ia estar muito depreciado. Exato. Então, as pessoas investem em imóveis com essa falsa concepção de estar investindo em algo conservador. E não. A depender do momento que você tenha que vender ou queira se desfazer, ou até mesmo o seu aluguel, vai ser prejudicado frente ao mercado, assim como a Bolsa de Valores. Isso é fruto daquela mentalidade do tátil, né? Eu acredito naquilo que eu posso tocar. Exato. Eu tenho que pisar lá no terreno e ver minha casa lá. Não, outra coisa legal é que, assim, muito provável, né? Não estou falando que todos os corretores, incorporadoras, enfim, mas muito provável que uma corretora, incorporadora imobiliária vai avaliar a sua casa a um valor menor do que ela realmente vale. Porque não sei. Acontece isso. Muito provável. Por quê? Porque o que acontece? Você vai vender a casa para uma imobiliária, ela não vai te pagar quanto realmente vale, entendeu? Porque ela quer comprar barato para vender caro depois. Então, assim, é uma coisa que pode acontecer e geralmente com fundo de investimento, fundo imobiliário, já não acontece tanto isso. Exato, são muitos avaliadores, né? Exato. Inclusive os próprios investidores. Exato, às vezes a sua casa vale 800 mil, chega um corretor, uma imobiliária e fala, não, eu pago 500. E você sabia que você paga uma taxa para o cara ir avaliar? Aham. O honorário do avaliador? Honorário, você paga a taxa para vender, enfim, outros custos. E outra também. coisa, né? Se você vai, não sei se quando você vai fazer uma reforma, eu não lembro, porque eu tive uma amiga que comprou uma casa recentemente, casa própria para morar e tal. E aí ela falou, e se ele avaliar lá e der BO e emperrar o que você precisa fazer... Tem que fazer reforma? Não, e você vai ter que pagar do mesmo jeito o que ele fez. Entendi. E vai ter que repetir depois e vai ter que pagar de novo. Entendi. E uma coisa que me chamou a atenção dessa história que a Ana contou, né? Dessa questão que na bolsa a gente tem lá sempre alguém dando oferta no ativo que você tem e na vida real não, né? Mas eu acho muito curioso essa diferença, porque, por exemplo, se a gente sair na rua aqui agora e bater palma numa casa ali e falar pra pessoa, né? Quanto você acha que vale esse seu imóvel? A pessoa vai falar, 500 mil. Só que aparece uma pessoa e fala assim, eu pago 400 mil. A pessoa vai falar assim, não, vale 500, eu sei que vale, olha a localização. E a pessoa não fica em depressão ou triste porque alguém deu uma oferta de 400 mil no imóvel dela. Só quando a gente vai para a bolsa, a pessoa tem lá o imóvel ali, a cota está R$100. Se cai para 98, ela entra em desespero. Meu Deus do céu, olha só, caiu um monte. Mas ela não olha essa questão do ativo que está por trás ali. Exato. Vocês já ouviram aquele ditado que a cota diária que é o maior inimigo de todo investidor? Exatamente isso. Sem contar que, se ela estava 100 e ela está valendo 90... Você pode comprar mais. Não, e outra... além disso, você perdeu dinheiro? Não. Exato. Só perde quando vende. Só vende. perde quando vem. Sabe que eu já falei pra vocês, mas eu lembro que eu fui em um passeio na bolsa com a faculdade, o próprio cara da bolsa falou isso. Ele falou essa frase? Ele falou essa frase, falou assim, só perde dinheiro quando você vende. Se caiu, você não perdeu dinheiro. Então, lição pra vida de vocês. E uma outra coisa interessante que além da gente receber os aluguéis todos os meses, a gente pode reinvestir esses aluguéis, né? Então a gente faz aquele famoso efeito bola de neve, que quanto mais você vai reinvestindo e investindo, maior vai ser a sua posição patrimonial e num longo prazo também é muito legal que você vai estar recebendo às vezes R$2.000, 3, 4, 5, 10 mil reais de aluguéis mensais. Você já consegue às vezes viver de renda com isso. Total, porque... Claro que assim, você investindo R$100 no mês, isso deixando muito bem claro, R$100 no mês você não vai ficar rico, mas é muito melhor do que se você tivesse não investido. E até o primeiro passo, né? É o primeiro passo, entendeu? Você do futuro vai se agradecer por isso. Do futuro. Nossa, essa é ótima também. Porque tem muita gente que fala assim, mas eu vou investir, vou ficar com 200 mil de patrimônio, vou receber 500, 600 reais mensais. Porra, velho. Você não ia receber nada se você não investisse. Não, se você, ouvinte, entrar em qualquer vídeo que fala sobre fundos imobiliários de qualquer grande do YouTube aí, dá uma lidinha sempre em fundos imobiliários. Eu vejo muito isso, porque os comentários, né, sempre tem aquela mente resistente e conflitante que vai escrever lá, capaz, precisa ter muito para receber alguma coisa, precisa comprar uma casa. Será que todo mundo começou com muito, né? Então, né? É matemática e outra. Não, eu prefiro. Então você vai esperar ter R$200 mil para você comprar uma casa para ganhar um aluguel
E até lá você não quer já começar a receber proporcionalmente a quanto você consegue ter? Exato. Né? Exato. Porque assim, esse negócio da bola de neve, eu gosto muito, né? Vocês sabem disso. Vou nem falar por quê. Não, daqui a pouco eu falo, opa. Porque você, em algum ponto, em algum patamar, a quantidade que você está recebendo, o reinvestimento é isso, galera. Galera, quem está ouvindo, né? Sim. Uma hora, a quantidade que você está recebendo já é o suficiente, vai ser um dia suficiente para comprar mais uma cota daquele fundo. Então vamos usar os números de novo. Vamos pegar aí fala aí, Ana, um fundo aleatório. Vamos no Tigar. Tigar, qual que é o valor da cota dele? 120. 130, 125. 130 reais, tá? E ele tá pagando quanto por mês? 0,8. 80 centavos? Não, 0,8%. Exato. Isso dá quanto em reais? Vai dar uns... Vamos imaginar que ele distribui R$1. Vamos fazer um... A conta simples, assim, não precisa ser muito exato. R$1 por cota. Então vamos pegar o REC 11, ele é bem redondinho, porque ele tá custando R$100, ele tá pagando R$1. Perfeito. Praticamente pode ser isso. Ou MX, que é 7 centavos. Então, assim, o REC 11, né? Esqueci o nome dele completo. Mas ele custa R$100 a cota, mais ou menos, e tá pagando R$1 a cada R$100 que você comprou lá. Ok. E aí você tem lá, eu comprei 2 cotas, R$200. Aí no mês seguinte eu ganhei R$2. Aí com R$2 eu não faço nada. Tá, mas isso vai indo. Nossa, um 13º eu consegui separar uma grana. Vou comprar umas 20 cotas, não sei. Aí 20 cotas você já está recebendo R$20. Beleza. Você vai investindo, vai chegar um tempo que você vai ganhar R$100 Em algum momento você vai ganhar R$100. Então para você ganhar R$100 você tem que ter 100 cotas, né? Exato. R$10 mil, que para muitos é uma coisa muito distante, mas para outros não é tanto. Exato. Então R$10 mil em algum momento, você, se Deus quiser, você vai conseguir investir. R$100. Você vai receber R$100. E aí, essas 100 cotas no mês seguinte, se você pegar esses R$100, você compra mais uma cota. Exato. E aí você tem 101 cotas e vai receber R$101. Vamos fazer uma conta, tipo assim, esse apartamento aqui, minha namorada, ela mora aqui, né, ela mora em Venceslau aqui, ela custa, acho que se eu não me engano, R$180 mil. Por volta disso. R$180 mil. Cara, imagina você pegar R$180 mil, investir nesse fundo. R$1.800. R$1.800, cara. O aluguel aqui, se você tivesse o imóvel, é 700, 800. Justamente. E com R$1.800 você estaria comprando 18 cotas por mês. Então... A mais. Né? A mais. 18 cotas por mês. E assim, a gente prova por A mais B, né? Para quem tiver interessado, depois eu vou disponibilizar um link. Os caras querem vender a planilha aqui ao vivo. Não, é porque eu gosto muito de brincar com Excel. E fiz uma planilha que simula. Para minha necessidade, eu precisava fazer isso, só que ela ficou tão redonda que você vendeu agora. Ela ficou comercializável. Ela tá trancada, automatizada, e o cara coloca lá a carteira dele, vê quanto que ele tá ganhando em fundos, e eles falam: bom, eu quero ver quanto que vai crescer meu patrimônio se eu reinvestir nesse aqui. E, a gente prova por A mais B que é uma curva exponencial. Ele falou que ele vai te mostrar depois, Ana, pra você ver. Isso já tá interessado aqui, o olho arregalado assim. Ele falou que ele vai te mostrar depois. Seja então falsa. Você não me engana. E também, na questão dos reinvestimentos, né, da bola de neve, o Thiago Nigro, uma vez, ele falou sobre o Magic Number também. Vamos supor, você falou do REC 11, quantas cotas eu preciso ter para eu atingir o valor para eu comprar a mesma cota. Exato. Aí ele falou, você pega o preço da cota e divide pelo dividend yield dele. Certo. Aí fazendo essa conta, você vai saber de quantas cotas você precisa. Para atingir tal objetivo. Para atingir tal objetivo. E isso Legal. é bom porque lá no longo prazo você vai fazer a famosa bola de neve. Exato, é bem bacana isso também. E uma coisa que assim, como é um imóvel, a gente tem, e também assim, como a gente já falou no primeiro episódio, é um fundo fechado. Então, assim, não tem cotas igual um fundo aberto que ele vai sendo criado ou vai sendo geradas, né, quando você investe. Então, uma coisa legal até para a Ana falar, assim, que tem a parte de emissão e subscrição de cotas. Exato. Eu acho que assim, a gente tem 2 momentos muito importantes na vida de um fundo. Que é quando ele nasce, que é no momento de um IPO. Sim. Que ele vem a mercado com um determinado volume que a gestora está emitindo e, lógico, né, a ver também com a procura que os investidores tenham. E a subscrição, que nada mais é do que quando um fundo que ele já existe, ele quer se expandir. Para adquirir novos ativos, para expandir seus negócios, né, melhorar o fundo. E como que ele se expande? Ele precisa captar recursos. E para captar esses recursos, ele faz um
processo, então, de emissão de novas cotas, tá? Não é regra, mas normalmente essas emissões de novas cotas vêm a um preço mais barato do que essa cota está custando na Bolsa, justamente para ser um incentivo para o investidor adquirir essa nova cota, né? E aí a gente vê, né, muito comum aquilo que a gente chama de arbitragem acontecendo dentro do mercado, né? Quando um fundo ele passa por uma subscrição, um fundo que já existe, está emitindo novas cotas, a primeira etapa que a gente tem é o direito de preferência, que é onde quem já é investidor desse fundo, ele recebe o direito de preferência de estar adquirindo essas novas cotas, tá? Por que na primeira etapa é o direito de preferência? Justamente para dar chance para quem já é cotista de não ser diluído, de continuar com a mesma participação percentual. Exatamente, crescer junto. Porque como o fundo vai aumentar o patrimônio, a participação diminui, então a empresa... Então, assim, como você já é cotista, a empresa fala assim, você quer aumentar? Exato, você quer ter Exato. Perfeito, gente, perfeito. E aí, após o direito de preferência, a gente vai passando por algumas outras etapas, tá? Lógico que vai depender também do tipo de emissão que a gente está falando, se é uma emissão 400 ou uma 476. A 476, até explicando para o pessoal que não conhece esses termos técnicos. Da CVM, né? Exato. Seria uma emissão restrita apenas para investidor profissional e para quem já é cotista do fundo. Ou qualificado, dependendo. Exato, ou qualificado, dependendo. E a 400 seria aberta a público geral. Então, né, dando um exemplo mais completo, que seria uma oferta 400, passando por essa etapa do direito de preferência, em que prioritariamente a gente dá a chance para quem é cotista se manter com o mesmo percentual, imagina que nem todos os cotistas aderem às novas cotas, a gente abre essa oferta, então, para todo o mercado. Exato. Onde, por exemplo, o Bruno, que não é cotista ainda do Tigar 11, tem a chance ali de adquirir a esse preço de nova emissão. Tô achando que tem um patrocínio por trás aí. Certeza. Sem conflitos, gente, sem conflitos. Certeza. Brincadeira, hein, pessoal? Só falando do Tigar, uma coisa bem legal, que ele é do... Eu não sei se alguém conhece aquele Ibrahim Fakuri. Não. Ele tem uma página no Instagram que chama Antifrágil. Ele é um dos gestores do fundo. Ele é médico, tá ligado? E é um dos gestores do fundo. Eu fico de cara com isso. Caraca, que diferente. Não sabia disso. É muito legal isso que a gente vê hoje, né? Eu fico pensando no mercado, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Pra você realmente conhecer os ativos, os gestores, era muito difícil. Agora, hoje eles têm conta no Twitter, conta no Instagram. Não, e é tipo assim... Breda. Então. Não, e assim, só economista. FGV, INSPER e PUC, entendeu? Não vai, porque assim, o Tigar, o cara é um médico, entendeu? O cara é médico de formação. Claro que ele atua como médico. Subscrição recente. Então é muito legal isso mesmo. O quão fácil se tornou ter acesso à informação. É muito bom. Exato. E aí, continuando o processo da subscrição, Ana. Direito de cota, o cotista, se ele quiser comprar, ele faz a reserva, né? Exato. Aí depois disso a gente vai para algumas etapas, como por exemplo, direito de sobras dentro do direito de preferência, que a gente mantém o like fechado ainda para quem é cotista. Mas vamos imaginar que um fundo, né, vamos dar exemplos com números que eu acho que fica mais tangível para todo mundo. Vamos imaginar que um fundo está emitindo 100 milhões de reais em novas cotas. Tá. E aí passou pela etapa do direito de preferência, esses 100 milhões de reais de novas cotas foram oferecidos para quem já é cotista do fundo. Certo. E aí 50 milhões de reais foram reservados. Aí ainda temos... Sobrou 50 milhões. Sobrou 50 milhões, exatamente. Então, a gente tem uma etapa posterior, que é o direito de sobras. Para quem exerceu ali o direito de preferência, vai ter o direito de... Peraí, você tem o direito de exercer mais aqui direito. Se você quiser, mais do que você podia, porque tem o fator de proporção. Lembrando você não pode reservar a ator do direito. Você vai reservar uma proporção pré-determinada baseada em quantas cotas você tem. Eu tenho 100 cotas... e a proporção foi de 35%, então eu posso pegar mais 35%. Lembrando que é um direito, não é uma obrigação. Isso, Exatamente. Se você quiser. E você pode vender o seu direito de cota. Exato, um ponto interessante, né? Acho que, novamente, ali dando exemplos com números, imagina que a gente tenha um fundo negociado em bolsa que ele está custando R$110. E aí ele vem para uma nova emissão ao preço de cota de R$100. Vocês percebem que tem um spread ali de R$10 de uma cota para outra? Sim. Então, esse direito de preferência que o cotista ele recebeu, imagina que eu, Ana, recebi esse direito de preferência, mas eu não estou com a possibilidade de fazer um aporte. Você pode vender? Eu posso vender o meu direito. Então, eu não necessariamente tenho que ficá-lo com ele ou perdê-lo. Então, dá para a gente ganhar dinheirinho de todo jeito. Exato. E aí você faz a reserva, e aí depois vem a sobra, que daí você pode, para quem fez o aporte, pode pegar um pouquinho mais. Exato. E ainda tem o lote adicional, né?
Exato. Montante adicional. Exato. Aí vai depender também assim da política que essa oferta está acontecendo, tá? Mas vamos imaginar mais uma vez que nem todo mundo reservou e ainda sobrou 20 milhões de reais depois da etapa do direito de sobras. Aí a gente vai para uma etapa que ela é aberta ao mercado se for uma oferta 400, onde quem não for cotista do fundo ainda consegue fazer reserva no valor que quiser, respeitando ali o volume mínimo e o volume máximo, tá? E aí, assim, pode estar sujeito a rateios, a depender da procura que o mercado tenha por essa oferta. Exato. E, assim, até uma coisa legal a gente falar é da tributação, né, dos fundos de investimento. Claro, a gente vai falar também se ainda vai valer a pena investir em fundos de investimento, fundos imobiliários, né? Mas eu acho até interessante a gente falar primeiro da tributação, que é até bem simples, para falar a verdade. Então, você pode investir em fundos imobiliários como pessoa física e pessoa jurídica, tá? Perfeito. Ganho de capital, então, valorizou a cota, comprei a 100, tá 150, pessoa física, pessoa jurídica, 20% do que você lucrou. E quando você vai receber os seus aluguéis, os seus proventos que a gente fala, para pessoa jurídica 20%, então já vem descontado, o gestor do fundo, o administrador do fundo já vai fazer tudo isso para você. E na vida real, pessoa física tem a isenção de imposto de renda até o presente momento. Por enquanto. Por enquanto, Está num momento aí... Conturbado, indeciso. Existe aí uma reforma proposta. Exato. E até então... Os fundos já foram no passado e depois tiraram, né? Já foram, Desde 1995 a gente está nessa regra atual de isenção. Isso, então os rendimentos que você recebe, esses aluguéis, eles são isentos de imposto de renda. Mas estão tentando revisar isso para começar a cobrar. Exato. Mas existe toda uma briga. Não só para fundos imobiliários, mas também para investimento em ações. Então, os próprios dividendos que a gente recebe vão começar a ser tributados em 20%. Né? Fundos imobiliários acho que vai para uma alíquota de 15%. E tem gente que já está desesperada, falando assim, nossa, eu vou vender, vou colocar meu dinheiro em imóveis. O que vocês acham? Assim, vai valer a pena ainda investir em fundos imobiliários? É um investimento legal ainda? A minha visão, assim, né? Por favor. Realmente, eu lembro quando saiu ali aquele relatório ali de como seria essa nova mudança. A gente viu ali o IFIX PDF lá da reforma tributária. A gente viu lá o IFIX caindo, muita gente desesperada. Será que é hora de vender? Será que é hora de vender? Na minha visão... Pode ser. O que eu vi assim desde quando eu comecei a estudar sobre investimentos, né? Realmente, o fato do dividendo ele ser isento, isso era listado como uma vantagem, mas sempre quando chegava no finalzinho do texto, tinha ali que já estava transitando, tinha algumas movimentações já ali no Congresso de uma vontade do governo de tributar isso. Exato. Então eu vejo que, por mais que não seja algo positivo, né, uma tributação ali nesse mercado, não é algo que foi uma surpresa para os gestores, para o mercado, na minha opinião. E para mim, voltando para aquela questão qualitativa que eu mencionei, de você estudar os gestores e confiar no trabalho deles, se a gente for ver que isso já estava previsto na cabeça deles e que eles são extremamente qualificados, eles vão não só arranjar uma maneira de deixar o fundo lucrativo, positivo para os próximos anos, mas saber contornar isso da melhor maneira possível, Exato. sabe? Então, obviamente, sendo do mercado, eu não vejo como algo positivo, mas confiando no trabalho dos gestores e vendo no quanto o mercado de fundos imobiliários está crescendo cada vez mais, eu acredito que não é motivo para esse desespero exagerado assim, que pode ocorrer. Perfeito. E ainda assim, sobre a reforma tributária, tem um fato que está sendo pouco mencionado, que por um lado eles estão querendo tributar os dividendos que eram isentos anteriormente em 15%, mas por outro eles estão propondo também uma redução da alíquota de imposto de renda para ganho de capital. Exato. De 20% para 15%. Isso também vai dar uma diferença, né? Uhum. E assim, até pela experiência de tudo que a gente já viu acontecendo dentro do mercado, a gente vê que quando vem uma notícia ruim, assim, para alguma classe de ativos, há um movimento muito forte de queda. Exato. Mas que ele é pouco justificável, até quando a gente vê o tamanho dessa queda. Gosto de exemplificar o que foi março do ano passado, quando houve a declaração de pandemia pela OMS. A gente viu fundos, assim, de shoppings, por exemplo, caindo 50%. Extremamente sólidos. Exato, extremamente sólidos, sem nenhum problema. Porque qual que era o medo do mercado naquele momento? O fundo de shoppings vai fechar, não vai entregar dividendo para mim. Tudo bem, mas quanto que esse fundo de shoppings, num cenário normal, te entregaria de dividendos? Sei lá, 7%, 8% ao ano? Legal, mas justifica uma queda de 50%? De forma alguma. Exatamente. Exato. Então, assim, esses momentos, como a gente está vivendo agora também com a reforma tributária, que no dia que saiu o texto, o IFIX caiu, todos os fundos imobiliários caiu, pode, assim, gerar oportunidade para quem raciocinar bem. Exato. Por isso que o Nigro fala que o mercado brasileiro é extremamente emotivo.
Sentimental. E assim, eu acho que, lembrando isso, não é uma recomendação de investimento, em perspectiva de longo prazo vai valer a pena também, porque se a gente parar para pensar, você vai ter um custo investindo em fundos imobiliários, que é o imposto de renda. Se você investisse num imóvel, você teria um imposto de renda, mais uma série de outros gastos também. Então, querendo ou não, ainda investindo em fundos imobiliários é uma forma de você investir com menos dinheiro e economizar dinheiro. O que eu enxergo é o seguinte: talvez estejam diminuindo as suas vantagens, entretanto você não entrou numa desvantagem. Não de forma alguma. Entendeu? Não, e é interessante que assim, no Brasil tem essa isenção, mas você vai pegar nos Estados Unidos, alguns outros países, tanto as ações dos dividendos, ou que lá não tem fundos imobiliários, são os REITs no caso, são também tributáveis. Então, e as pessoas continuam investindo, porque eles sabem que vale muito mais a pena do que você tivesse um imóvel tradicional, uma outra coisa. Perfeito. Acho que assim, um outro, não sei se a palavra certa para a gente usar é risco, mas eu acho que vale ser pontuado no cenário atual. A gente está ouvindo muito falar da reforma tributária impactando os fundos imobiliários, mas eu acho que tem um outro fator ainda maior que a reforma tributária, que vem pesando na cota dos FIIs desde o começo do ano, que é a alta de juros. Sim. Né? Se em 2019 a gente viu um cenário de muita apreciação nos fundos imobiliários, porque eles entregavam ali um dividendo maior que a renda fixa e um risco muito mais baixo que as ações, agora a gente vê o movimento oposto. A renda fixa está voltando a entregar um rendimento maior, então o investidor faz a conta. É necessário que eu tenha tanto risco na carteira para conseguir esse rendimento que a renda fixa está se aproximando de me entregar? Exato. Então isso também pesa nas cotas e é pouco falado. Dependendo assim, se você for comprar, às vezes as cotas vão estar descontadas, então pode valer a pena também. E é legal que assim, a longo prazo, assim, acho que a minha opinião, igual a gente fala, não é uma recomendação de investimento, mas eu acho que vou continuar investindo em FIIs da mesma forma, entendeu? Aproveitando a oportunidade, comprando os FIIs descontados. Sim, eu acho que eu volto a dizer porque eu lembrei que eu escuto muito isso de outros amigos que também investem de uma forma muito comedida ainda, igual eu, mas de tipo, gente, entra em fundo tal, dá uma diversificada pelo menos um pouco em fundo para você começar a receber aquele negocinho todo mês tal. E a pessoa fala, não, para investir em fundo precisa de muito dinheiro. Tipo, não. Porque o cara fica pensando só no valor absoluto do rendimento que ele está recebendo. Né? Eu tenho R$100 para receber R$1 no mês, 70 centavos no mês. Calma, não é assim. Em algum momento. E aí vem uma subscrição, e aí você pega e abaixa o seu preço médio comprando mais descontado, e por aí vai. Entendeu? Outra coisa, se a gente pegasse esses R$100 que você tem, né, se a gente fizesse uma conta matemática, falasse assim, esses R$100 em um imóvel tradicional, quanto que me daria, entendeu? Muito provável que o fundo vai te dar um rendimento muito maior. Então, é uma coisa a se pensar também. E eu acho que assim, a parte de fundos imobiliários a gente acaba por aqui. Agora a gente vai falar de outros fundos de investimento. Quero começar aqui com o Davi, que são os fundos da CVM 555, que a gente vai falar um pouco de outros fundos de investimento, assim, os mais famosos do mercado. E explica pra gente, Davi, o que é um fundo de renda fixa, como que é o patrimônio, o que ele investe e tudo mais. Perfeito. Então, como a gente até comentou no início, né, existem vários fundos de investimento, vários tipos ali que investem em mercados diferentes, e dentre eles ali existem os fundos de renda fixa, né? A Ana até comentou um pouquinho dessa questão dos fundos imobiliários versus renda fixa, né? Existe essa relação aí, mas falando dos fundos de renda fixa, os fundos imobiliários, eles vão investir em imóveis. Os fundos de renda fixa, eles vão investir em todo o mercado de renda fixa que existe ali, né? E existem, dentro da classe renda fixa, existe outra divisão ali, porque como esse mercado é muito amplo, é onde é mais fácil fazer essa divisão para os investidores se encontrarem no mercado. Pode investir em títulos públicos? Exato. Aí entrando privado nisso, né, a gente tem ali fundos de investimento que investem em títulos públicos, que eles têm ali por legislação que tem que investir pelo menos 95% em títulos públicos. Qual o nome desses fundos? Eu não me recordo agora. Renda fixa simples. Renda fixa simples, exato, porque eles de fato são mais simples, né? Eles investem mais em títulos do governo. E indo para outro oposto, por exemplo, a gente tem os fundos de renda fixa de crédito privado. Exato. Que eles investem ali pelo menos 50% em crédito de outras empresas. Então, só para a gente ver esse balanço mesmo, de um fundo que investe 95% numa classe considerada mais segura e em outro que já é um pouco mais arriscado em busca de mais ganhos. Exato. Então, para a gente ver esse parâmetro mesmo de segurança e risco, assim, que é sempre importante ser mencionado. Mesmo sendo renda fixa, ele pode ser também assim, um fundo que te entrega um resultado maior até. Com certeza, com certeza. Porque ele vai te investir em crédito privado. Diariamente, assim, a gente vê vários fundos de renda fixa batendo fundos de ações, por exemplo. Tranquilamente. Porque sabem se posicionar bem no mercado. É uma coisa muito legal. Batendo em que parâmetro? Bovespa.
De rentabilidade mesmo. Né? Rentabilidade, exato. Tem muito fundo que ele faz operação com curva de juros, então com a expectativa dos investidores pela Selic dos próximos anos. Então tem muita coisa legal. Até assim, falando sobre renda fixa, que é um assunto que para muita gente fala, nossa, Ana, é simples. Não é. Renda fixa é mais complicado que renda variável. Pode acreditar. Tem alguns outros fatores também. Exato. A gente acha que renda fixa é só CDI, deixa fica rendendo um pouquinho pronto, ali, mas Exato. esses gestores qualificados mesmo, eles conseguem se posicionar no mercado de renda fixa de uma maneira que nem passa pela cabeça do investidor comum, na verdade. Exato. Inclusive usando derivativos, né? Que a gente pensa que derivativos é só para renda variável e não. E assim, a renda fixa, ela não é uma coisa simples e nem é para ser. Dentro da renda fixa, eu costumo até explicar para os meus clientes que a gente tem um tripé muito famoso, que é basicamente as aplicações que são emitidas pelo governo, que são os títulos públicos, pode ser na modalidade pós, pré ou inflação. A gente tem os títulos bancários, que são os CDBs, LCIs, LCAs, LF. E a gente tem, por último, os ativos de crédito privado, que são as debêntures, CRIs e CRAs. Tá? Como que a gente escolhe Nota cada um? promissória também. Exato. Como que a gente escolhe cada um e qual a vantagem de cada um? Muito simples. Título público, ele é o ativo mais seguro que a gente tem hoje no Brasil, porque é emitido pelo próprio governo para financiar a dívida externa. Então, o risco é soberano. Até falo muito também. Imagina que a gente está num cenário que o seu título público veio à falência. Você não vai receber seu recurso. Certo. Se o governo chegou no momento de te dar um calote, cara, tudo antes já desabou. Não vai ter um banco de pé mais. Não, e outra coisa assim, em tese, né, não que o governo vá fazer isso, mas em tese o governo ele pode imprimir mais dinheiro ou ele tem outros mecanismos para te pagar para não dar o famoso calote em você, igual a Argentina já deu várias vezes, entendeu? Exato. E por isso também as rentabilidades das emissões do Tesouro são um pouco mais simples do que as das... São menores no caso. Exato. Enquanto que nas emissões bancárias, a gente tem ali cupons um pouco mais atrativos, porque essa emissão está vindo de um banco, né, que quer utilizar o seu recurso para fazer seus negócios. E também tem outra característica que eu gosto de pontuar, que é a cobertura do FGC. Isso é bem bacana. Exato. Para muitos investidores, isso faz total diferença, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante ali uma proteção no seu patrimônio de R$250 mil por emissor, né, por banco, até 4 bancos por CPF. Lembrando que assim, o fundo não é garantido pelo FGC, mas o ativo que o fundo investe é garantido, né? O seu fundo acabar dando prejuízo, o administrador, o gestor, ele não te garante nada, entendeu? Muitas das vezes, assim, eu nunca vi isso, nunca aconteceu comigo, mas você pode ser chamado para aportar capital caso o fundo esteja dando prejuízo. Isso aí seria um evento muito raro do mercado, muito viu? raro. Mas pode acontecer também, só para deixar bem claro. Pode, exatamente. E por último, a gente tem os ativos de crédito privado, né, que seriam os de risco mais elevado, porque diferente dos bancários, que tem a cobertura do FGC e do governo, que são emitidos, né, pelo governo, que é o risco soberano, os ativos de crédito privado são emitidos por empresas. Certo. Então, a gente tem ali um risco maior e, por consequência, também um cupom de juros mais interessante, além de, algumas vezes, contar com a isenção do imposto de renda. Muitas das vezes, dependendo. Tem também o fundo cambial, ele vai investir na variação do dólar, então pode ser interessante se você tem uma estratégia, quero fazer um intercâmbio, alguma coisa, quero deixar meu dinheiro, às vezes um fundo que vai acompanhar a variação do dólar para eu não ficar perdendo muito dinheiro, porque querendo ou não, o dólar vai valorizando, desvalorizando. Ganha essa previsibilidade. Né? Você tem uma previsibilidade tranquila, então pode ser interessante o fundo cambial, ele investe 80% do seu patrimônio em ativos, né, que tem essa variação do dólar. Sim. Basicamente. E tem o fundo multimercado, se quiser falar pra gente, Ana. O fundo multimercado é um fundo que não tem um risco específico, né? Diferente, por exemplo, ali como o Bruno citou do fundo cambial, que 80% tem que estar investido em alguma moeda, o fundo multimercado ele não tem uma política que determine o que o gestor tem que fazer. Ele pode investir tanto em ações quanto em renda fixa, moeda, commodity. Então, ele é um fundo assim que tem várias classes, bem legal, faz um meio de campo ali na carteira. Bacana. E, por último, o fundo de ações, se quiser falar, Davi? Esse fundo de ações é super intuitivo também. É bem direto ao ponto. A gente sai do fundo multimercado, que o gestor ele tem aquela liberdade de escolher em quais mercados, às vezes até em qual país ele vai se posicionar. E o mercado de ações é aquele fundo que ele tem que investir no máximo. Eita, buguei agora. Não, no mínimo. No mínimo, 67% dos recursos dele no mercado de ações. Exato. Então é aquele fundo que vai comprar ações aqui mesmo no mercado e posicionar o investidor. 2/3, né? 67% 2/3. Lembrando que assim, o fundo de ações ele pode ter 100% em ações.
Vai da política do fundo. Sim, sim. É o mínimo que tem que ser os 2 terços. Ele tem que ter um mínimo por questões tributárias ou outras coisas do tipo assim, porque um fundo multimercado, igual a Ana falou, pode investir em ações, só que ele não tem uma concentração mínima igual. Ele é aberto. Então ele fala assim, 30% do patrimônio em ações, entendeu? Me parece, não sei, que eu tenho eu já tive uma visão de que o fundo multimercado ele é muito oferecido para pessoas mais assim abonadas, não sei. Mais leigas, no caso, né? E mais leigas, talvez. Mas parece que o bancão, parece que ele oferece mais isso Posso falar? Um cara mais poderoso de aquisição. Por exemplo, meu pai ele tem conta lá no Bradesco Prime. Então, assim, cara, o gerente dele, meu pai até me perguntou, filho, o que você acha? Eu falei, cara, tem coisa, assim, o pior é que tem fundo multimercado que é muito interessante, cara. Esses bancos, assim, Bradesco e tudo mais. Meu pai acabou de investir num fundo de renda fixa, assim. É bacana, cara, taxa de administração super baixíssima, assim, muito bacana. E ele investe em bastante ativos atrelados ao IPCA e tudo mais. Eu falei, cara, bacana até. Mas qual é o interesse do banco em oferecer isso? Então, porque o que acontece? Geralmente, o cara do banco, né, às vezes não é um cara igual a Ana, igual o Davi, que é um assessor de investimento que tem tanto conhecimento sobre investimentos. Em outras opções, né? Em outras opções. E também assim, se o cara tá no Bradesco, ele vai vender fundo do Bradesco. Claro. Ele não vai vender outro fundo. Não é igual assim, eles são assessores de investimento, ele vende fundo do Bradesco, do Itaú, do Icatu, de várias empresas, entendeu? Então, ele fica muito restrito aos produtos. E tem muitos produtos que são interessantes. O interesse do banco é tipo assim, rentabilizar um pouco o meu cliente a mais do que a poupança. Exato, até porque o Bradesco ele quer manter o cliente, né? Ele quer manter o cliente. Se ele não entregar um rendimento, ele é muito capaz que esse cliente vá procurar outras alternativas. Vai procurar, exatamente. Mas essa questão do fundo multimercado / leigo, assim, né? Na realidade, eu vejo que o fundo multimercado ele é uma alternativa muito, muito interessante para o próprio gestor, porque você tem que ver que a cabeça de um time qualificado desse, eles veem oportunidades em muitos lugares. Exato. E no fundo de ações, ele fica restrito, querendo ou não, à bolsa. E como a gente comentou, renda fixa dá várias oportunidades do cara ter um ganho extra. E é onde o fundo multimercado ele consegue olhar para o mercado brasileiro e falar, o mercado está meio andando de lado, não consigo ver tantas oportunidades. Aí ele vai e olha para o mercado de renda fixa, ele fala, poxa, eu posso utilizar o mercado de renda fixa para aumentar a rentabilidade do meu fundo ali. Então ele consegue ver oportunidades e abraçar elas. Enquanto no fundo de ações, a pessoa fica restrita ao mercado de ações. É um mercado maravilhoso, mas querendo ou não, fica restrita àquele mercado. Exato. Então não entra nem nessa questão de, às vezes, é mais para leigo. Assim. De fato, é um fundo que pode possibilitar uma maior diversificação, mas também abre um mar de oportunidades ali. A gente tem fundos de multimercado que eles têm ali uma pequena posição na Bolsa Brasileira, por exemplo, mas eles também têm exposição no exterior, têm exposição no mercado de juros internacional. Ouro também, dependendo. Então eles conseguem ir atrás de oportunidades. Assim. A minha ótica, então, estava equivocada, porque não é para leigo que eu estava pensando, mas eu acreditava que o fundo multimercado ele era muito oferecido para pessoas com poder aquisivo alto. E aí eu falava necessariamente, cara. Não então necessariamente. é besteira, porque eu falava, deve ter taxa de administração muito alta e eles estão tentando dar uma enganada. Eu tenho a impressão, né, assim, até o Davi falando sobre a renda fixa dentro do portfólio também, que a gestão de um fundo multimercado ela deve ser muito mais difícil do que um fundo de ações. Não, com certeza. Porque é tanta coisa para você olhar e... vários impostos de renda diferentes. Exato. E eu acho que assim, o investidor ele tem que tirar da cabeça que renda fixa paga pouco. Porque se você souber operar renda fixa, ela é tão rentável quanto uma renda variável. Às vezes até mais. De juros. Exato. Quando a gente estava lá em março do ano passado, que foi onde o mercado, vamos dizer assim, saiu dos seus trilhos. Colapsou. Exato. A gente fez tanta oportunidade com renda fixa. Claro. Entendeu? Então, acho que é legal a gente pensar também nesse jeito. E, assim, querendo ou não, por exemplo, nesse cenário de queda que a Ana comentou, o mercado de ações ele colapsou e aqueles fundos que eram apenas comprados, né, que a gente chama de long only ali, era um fundo de ações que ficava apenas comprado na bolsa, o cara senta e espera, ele confia ali que as coisas vão voltar. Mas aquela coisa, os investidores vão resgatando dinheiro, ele pode ser, querendo ou não, ser penalizado por isso ali, o capital. E um fundo multimercado, ele olha ali o mercado de ações colapsando, só que ele olha essa mesma oportunidade que a Ana comentou no mercado de juros, essa questão da marcação ao mercado aí. Então, onde ele consegue ir compensando ali os ganhos e perdas em mercados diferentes. Então, abre um mar mesmo de possibilidades. Perfeito. E uma coisa legal também, assim, que nem falam desses bancões que tem fundos de investimento ou algumas outras opções de investimento, como são bancos muito grandes, a taxa de administração também é muito baixa. Então, esse que meu pai investiu, acho que está tipo 0,70 ao ano, entendeu? Tem o fundo do Itaú, eles acabaram de abaixar a taxa, que replica o índice Bovespa, está 0,10 ao ano, cara.
Baixo, hein? 0,10 ao ano, entendeu? Que é uma gestão passiva, né? É uma gestão passiva. O gestor vai comprar as ações e assim, ó, vai. Larga lá. Isso da Larga taxa lá. de administração é uma coisa curiosa também, né? Porque, obviamente, a gente quer sempre pagar menos possível. por mais, né? Exato. Essa é a tendência. A gente quer ter um serviço de qualidade por menor preço possível e tá tendo um movimento de taxas de administração caindo cada vez mais. Isso é totalmente positivo para o investidor. Por causa da competição. É maravilhoso. Mas também tem aquilo que... Se você vai num restaurante melhor, se você vai num médico melhor, ele vai cobrar mais por isso. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, a gente vê muitos fundos que são ótimos e o investidor vê como barreira de entrada a taxa de administração. BlackRock, por exemplo. Mas só que ele tem uma alta taxa de administração justamente porque ele tem essa reputação no mercado de ser um fundo bom, entendeu? É o que a Ana falou a respeito do multimercado. Eu fiquei aqui pensando a alta multidisciplinaridade da equipe de gestora. Exato. Né? Porque como o portfólio é extremamente vasto, então tem que ter gente especializada em muitos segmentos, em muitos... E gente boa, né? Exato. Gente boa, capacitada. E assim, cara, uma coisa que assim, acontece muito, por exemplo, você pega um fundo internacional que é a BlackRock, entendeu? Cara, os caras, fundo de ações 0,10% ao ano de taxa de administração. Não é gestão passiva, é gestão ativa. Entendeu? Então, assim... Mas aí também é 0,10 porque é um volume gigantesco. É um volume gigantesco. Não, né? é enorme. Se não me engano, é o fundo que tem a maior custódia do mundo. A BlackRock. A BlackRock tem que nem o Alaska Black. Ele é tri? Não, ele não tá como tri. Não me recordo, mas é o Ele tá fundo quase que tem a perto maior do tri. custódia. Quase perto do tri. Mas assim, você tá entendendo? Com a vinda desses fundos aqui pro Brasil, é muito legal porque a taxa de administração vai baixando. Porque antigamente a taxa de administração era altíssima, cara. Exato, a Por causa da aplicação escassez mínima também. também era muito A alta, né? Os aplicação- investimentos não eram Verdade. acessíveis. Agora tem coisa de R$500, R$1.000. E antigamente tinha taxa de entrada, tinha taxa de saída também. Hoje em dia não existe mais isso. Só que uma coisa que é interessante lembrar sobre esses fundos é o prazo, né? Para sim. você sacar. Ele é mais longo, né? Geralmente fundo de ações, sim. Depende. Lá no exterior é muito comum você ver fundo de ações com resgate muito rápido. E aqui no Brasil a gente vê a maioria ali com D30 e tudo mais. Mas as gestoras já começaram a perceber que um resgate rápido é um diferencial. Exato. Então hoje a gente já acha assim, fundo de ações com resgate em D3, fundo multimercado com resgate em D1. Nossa, bom. Eu já vi bom. fundo em D mais 60, cara. Cara, tem fundo D365. Já. O quê? Tem. D180 tem? Nossa. Então assim, você tem que O esperar Alaska 180... é D32, eu já acho um horror. Mas aí a gente precisa também entender por que o fundo tem esse resgate longo. Porque quando o resgate demora mais, o gestor tem mais tempo de posicionar o fundo para fazer a saída de recurso. Sim. Uma coisa até, assim, dando um exemplo para vocês. No ano passado... Essa história é maravilhosa. Fala aí. No ano passado, a gente viu os fundos de renda fixa renderem negativo em março. Normal. E especificamente quais? Os D1. Porque eram os investimentos onde estava a liquidez das pessoas. Então, tinha muita gente resgatando recurso, desde uma necessidade ali para cobrir o caixa da empresa, porque pandemia, né, crise, Sim. a gente que estava resgatando para comprar ação. Então, essa forte quantidade de resgates fez o fundo que ali estava preparado ali, sei lá, com 20% do recurso em caixa para resgates dos investidores, ter que extrapolar esse recurso ali de 20%, ter que devolver 50% do patrimônio. Então, foi onde o fundo teve que queimar os seus investimentos de carteira, mesmo num momento em que o mercado não estava apropriado para isso. O próprio Tesouro, se a gente for ver o Tesouro Selic, ele estava dando rentabilidade negativa por conta que tinha muita gente resgatando. Exato, exatamente. Então, E assim, nessa época oferta e aí- demanda sempre. Exato. Por exemplo, a gente via dois fundos com uma alocação extremamente semelhante, mas um fundo dando uma rentabilidade pior que o outro. Aí você ficava, ué, por quê, né? Aí você ia ver que um era D2 e o outro era D30. Exato. E o D2 ele tava sofrendo muito resgates, então ele tinha que sair das posições dele para entregar Muito dinheiro pro rápido. E o cotista. D30 meio que protegeu E o isso, né? D30, ele tinha mais previsibilidade ali e não tinha essa queda assim por conta justamente desses 30 dias ali. Até a gente vai falar também que, assim, como tem D2, tem, assim, além do imposto de renda, tem o IOF também. Então, é uma outra coisa que, assim, você vai pagar e pode dar uma rentabilidade bem negativa até. Ô Murilo, um negócio que eu lembrei, Presente. por exemplo, você comentou da multidisciplinaridade de um fundo de multimercado, né? Aí eu lembrei de um tipo de fundo multimercado que a gente tem, a Ana também gosta muito dessa casa, né? Uma casa que veio com uma proposta diferente para o mercado, que é a Giant Steps. Ele é um fundo quantitativo, porque o que a gente vê na nossa cabeça são os fundos onde tem um gestor, aquele cara estudado, economista, que ele vai decidir onde vai alocar. E a Giant, ela é um fundo de investimento ali que eles investem através de algoritmos.
E quando a gente pensa nessa multidisciplinaridade e nessa qualificação, eles são fundo multimercado, então eles investem em vários mercados diferentes. Eles buscam oportunidades através desses algoritmos. E uma vez a gente fez uma call com o pessoal lá da Giant, eles foram comentando que no time deles, eles buscam pessoas de estatística, físicos, matemáticos. E pesada também, né? E eles têm dentro do time deles mais de 40 medalhas ali de Olimpíadas de Matemática e Física. É do João Braga esse fundo ou não? Não, esse é a Encore. Encore. Mas eles têm uma parte quantitativa na Encore também. Mas você vê, é um fundo que eles buscam ali estatísticos, matemáticos, ótimos em mais de 40 Olimpíadas de Matemática vencidas ali, para eles realmente buscarem através de algoritmo oportunidades nesse mercado amplo, assim. Exato. Então é uma coisa muito legal, assim, quando você começa a pesquisar esses fundos diferentes, como eles buscam oportunidades. É estratégia, né? Eu acho que esse aumento de opções, taxas de administração caindo, só mostra, né, que o mercado brasileiro está crescendo. Sim. Ele é um baby perto de outros mercados. Pô, da inicial. Europeu, japonês e norte-americano, principalmente. E é bom, né? Eu acho que o futuro ainda promete muita coisa interessante, né? Falar boa é complicado porque aí envolve política, envolve gestões e outras coisas, gestão pública, mas na parte privada, essas opções, né? Quanto mais tiver, mais concorrido vai ficar. Exato. Mais barato e mais opções para quem está entrando e para quem já está no mercado. Não, mas vamos falar de coisa poder boa. jogar. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de ETF. ETF? ETF é coisa boa, cara. Coisa boa. Coisa boa. Taxa barata, rentabilidade muito boa até também. Show de bola. O que é uma ETF? Pergunta pra Ana. Pessoal. Ana, o que é uma ETF? Um ETF nada mais é do que um fundo de índice. Ele vai replicar basicamente algum índice que pode ser ele, por exemplo, o Ibovespa, que a gente tem aqui no Brasil, pode ser o S&P 500 da Bolsa dos Estados Unidos, ouro, criptoativos, tudo isso, tá? É basicamente isso, assim, você consegue investir através do home broker também, então, sendo fundo de investimento, termina com 11, só colocar as 4 letras e você já vai poder comprar pelo menos uma cota, é o mínimo, né? Antigamente eu lembro que era 100 cotas, aí abaixou para 10 e agora abaixou para uma cota, se eu não me engano. Ainda bem. Graças a Deus. E tem alguns ETFs aqui que a gente vai falar para vocês que são bem famosos até que... Não é uma indicação. Lembrando muito bem, você pode investir, mas pesquisa é bem bacana. Então... Famosos e alguns até bem novos, bem babies. Então tem o Gold 11, que é uma forma de você investir em ouro, a forma mais fácil e mais barata de investir em ouro. Acho que está custando menos de R$10 esse fundo e a taxa de administração é baixíssima. Porque ele replica um índice do ouro. Então, assim... Exato, gestão passiva, né? Gestão passiva, exato. Reserva de valor. Exato. Então, assim, investir em ouro, você às vezes vai comprar 1 quilate, 2, 3 quilates, 100 quilates, uma barra de ouro, é muito caro. Ou se você for comprar um contrato de ouro mesmo... Caro, às vezes também não tem muita prática, né? Não tem muita liquidez. Exato. Ou às vezes você for também comprar um contrato de ouro, o contrato cheio de ouro é R$75 mil, entendeu? Então é muito caro. Então com R$10 você consegue investir, vamos dizer, em ouro. Sim. É uma forma indireta do investimento. Você não vai ter você não vai comprar lá Gold 11 e de repente vai chegar um Sedex, né? É umas folhinhas de ouro para você. Uma barrinha de ouro lá, uma folhinha de ouro para você. Mas e também não significa que... Porque comprar em ouro, investir em ouro, existem diversas formas. A ETF é uma delas. Você pode investir numa mineradora de ouro. Existem outras formas, né? Também fora do Brasil. Mas é uma forma bem segura e a própria fácil. A própria Vale, mineradora, você pode investir. Querendo ou não, você está investindo em ouro. Aquela não minera ouro, isso que eu ia falar, caso, ela não minera ouro. Mas... O Brasil é fraquinho para ouro. Então, e tem também o Hash 11, que você vai conseguir investir em uma carteira de criptoativos. Então, tem o Bitcoin, tem o Ethereum. Ele replica em 6 criptoativos, Bitcoin. 6 principais. Exato, da Hashdex. Esse é um fundo que eu sou bastante entusiasta. Você eu ia investe falar já. Agora. Se o Davi não for falar de cripto... E é interessante porque mês passado eles aumentaram a exposição do fundo em outros criptoativos. Então eles estavam expostos em 6 criptoativos e eles botaram mais 2 no portfólio, né? Legal. Você sabe quais? Não sei Doge? nem como é. Não, Deus me livre. Pelo amor de Deus. Mas eram criptoativos que mexiam com aquilo das finanças descentralizadas, que a gente comentou com o Lucas ali. Né? Legal. Então, é uma alternativa bem legal, porque a gente vê que os criptoativos eles estão bem em alta no mercado hoje. Mas é um mercado muito crescente, assim. Em alta, cuidado, né? Sendo muito falado, eu tô querendo dizer, né? Muito quente, assim. Lembrando, assim, não sei a visão de vocês, mas criptoativo não é reserva de valor. Obrigado. Opa, eu já tô no acordo. It depends. Mas, então...
Comum acordo? Comum acordo. Não é reserva. Então, assim... O tempo dirá, na realidade. Né? O tempo dirá. Se você quiser falar assim, Bruno, eu quero investir 100% em criptoativo, boa sorte. Não, eu não recomendo investir 100% Boa em nada, sorte. na realidade. Eu não né? garanto que ele seja, mas eu Ele não pode me ser. arrisco a dizer que ele não é. Exato. Atualmente não é, mas ele pode se tornar. Ele pode se tornar. Então, é uma coisa que o tempo dirá, mas uma coisa interessante do ETF é essa questão da diversificação Exato. mesmo. Eu acho assim, falar que qualquer criptoativo é reserva de valor é um assassinato. Qualquer Mas ativo, falar- na verdade. Qualquer ativo, né? Qualquer Qualquer ativo. ativo. Mas aí é aquela história do... Se prova com o tempo, no Se caso. prova com o tempo a história lá do café, né? Não, dos porque Estados assim, Unidos. porque assim, por que a gente fala que o ouro é uma reserva de valor? Porque ao longo do no tempo ele se provou ser uma reserva de valor. O ouro Sem existe... contar alguns outros parâmetros Algumas características como científicos. escassez, valor. Não, Escassez, o ouro, estabilidade. assim, eu não sei se é antes de Cristo. Acho que o ouro existe antes de Cristo, entendeu? Total. Antes de Sim, Cristo. Então, sim. assim, antes de Cristo, ele já era usado, comercializado, vendido, entendeu? Então, Total. O sarcófago de Tutankhamon Sim, sim. Exato. é todo folheado a ouro e é datado de 4.000 a.C. então, Mas essa questão do Hash 11 é muito legal que a gente tem ali diversos criptoativos no mercado e todo Exato. dia surge um. Agora deve estar nascendo uns dois, assim. exato. E é onde esse fundo que ele segue, né, a NCI, eles têm alguns critérios, liquidez, se ele é negociado internacionalmente. Legal. E você não sabe qual criptoativo vai perpetuar ao longo do prazo, igual a gente comentou agora. Então você tem esse filtro inicial e você consegue ficar exposto aos criptoativos sem ter aquela preocupação forte de qual vai se perpetuar ao longo do tempo. Sem Então, contar que você evita, né? Se poupa de... Sim. eu não sei, eu não entendo disso e eu tenho muito Exato. medo e eu não tenho não tenho capacidade de compreender parâmetros para escolher se eu compro Bitcoin, se eu compro Ethereum, quando eu compro. Porque é complicado montar uma carteira. Terceiriza assim, né? essa responsabilidade técnica para uma equipe especializada. Exato, ainda mais cripto, né, gente? Que é uma coisa assim, sem lastro, que é uma coisa que é diferente de uma empresa, por exemplo, que a gente consegue analisar balanço. Cripto é muito difícil. A cripto Muito no mais caso, escuro assim de ser analisado. a cripto você investe no projeto, você não investe na... É diferente da empresa, entendeu? Mas, enfim. A gente tem o IVVB11, que você consegue dolarizar a carteira e investir. Ele vai replicar o índice O S&P 500, que são as 500 melhores ações da Bolsa de Nova York. Então, assim, é uma forma, querendo ou não, de você dolarizar a carteira. Então, geralmente, em momentos de crise, é muito interessante você ter um IVVB11, às vezes um Gold 11, porque a gente vê que o dólar, em momentos de crise, e o ouro tende a se valorizar com o tempo. Principalmente em comparação real. Principalmente comparação real. E tem o BOVA 11, né, que vai replicar o Ibovespa, que a gente até brinca que é fundo de preguiçoso, porque você só deixa lá e pronto. Mas, assim, como estratégia para iniciante, pode ser bem interessante. Ele vai replicar o Ibovespa e, assim, hoje em dia você tem taxas de administrações baratíssimas, como, por exemplo, 0,10 do Itaú. E não sei se vocês viram, mas tem uma ETF chegando no Brasil aí, coisa recente, atrelada, né? Também não é nenhuma apologia, pelo amor de Deus, a cannabis. Eu vi isso aí. Achei bem legal. Exato. E a gente tem fundo mercado disso mais já há algum amadurecido. tempo, sabia? De cannabis. Mas não no Brasil. No Brasil, Ah, é? distribuído dentro da XP, por exemplo. Que Que é o massa. trem de cannabis, para quem quiser dar uma olhadinha, que tem inclusive de performance, que é uma indústria farmacêutica, né? Que tem tudo a ver lá fora, tá indo super bem. Assim, não que a gente tenha um posicionamento a respeito da cannabis, deixando isso bem claro, mas a gente só está Nem é o explicando. objetivo do nosso Nem é o projeto. objetivo em tomar um partido aqui, né, a respeito de tal assunto, mas quem tiver interesse Mostrar mostrar a as realidade. possibilidades, né? Exato. É muito legal. Mas assim, a gente falou de coisa boa, agora tem que falar de coisa ruim, que é o imposto de renda, E entendeu? Imposto de renda. Evair, coloca o som do leão agora. Por favor. E se quiser falando aí, Davi, começar, tem, infelizmente, né, não são todos os fundos de investimento igual o fundo imobiliário que você tem uma isenção até o presente momento. Né? Então, fala pra gente aí do imposto de renda. Então, em cada classe de ativo ali, a gente tem tipos de impostos diferentes, né? Certo. Acho que começando a falar pelo fundo multimercado, por exemplo, que a gente comentou bastante sobre ele aqui. A gente tem aquele imposto de renda clássico, assim, que você paga no momento de resgate. Só que eu comecei pelo fundo multimercado porque ele tem uma particularidade, que até então, nos meses de maio e em novembro, no último dia útil desses meses, você tem que pagar uma coisa que a gente chama de come-cotas. Exato. Então, é onde você já estando posicionado nesse fundo, você tem que pagar esse imposto.
Agora, né, a gente vai comentar que talvez isso vai passar por mudança e isso vai ser reduzido, né? Em vez de pagar 2 vezes ao ano, vai ser só uma vez. Mas é legal, ele tem essa particularidade assim que diferencia ele dos outros fundos. E os outros fundos de ações, por exemplo, eles já seguem mais ETF. aquele padrão de você só pagar no momento do resgate. Na verdade, acho que todos os fundos você vai pagar, igual a gente fala, a tabela regressiva do imposto de renda, não sendo fundo de ações, ETF, fundo fechado. Então, quanto mais tempo você ficar, menor a alíquota. Tem o IOF também. Exato. O IOF é para os casos de aplicação, de ter o resgate em menos de 30 dias. Exatamente. Então, assim, o IOF assim, são situações muito curto prazo. Acontece ali com aquele fundo de reserva de emergência que você deixa, mas não é muito comum. Que está em 6,38, é esse? O quê? Não. O IOF? Não, o IOF ele começa com 96%. Ah, é verdade. E aí ele vai zerando depois de 30 dias. Eu confundi com o de... A transação bancária mesmo, normal. E só deixando bem claro, sempre quando você for pedir o resgate das suas cotas, né, pegar o dinheiro de volta, você não vai precisar fazer conta nenhuma, no máximo você vai ter que declarar. O gestor o administrador, no caso, vai estar fazendo tudo isso para você, então você já vai receber o dinheiro líquido e tudo mais. E lembrando, deixando bem claro, que o imposto de renda, o IOF, incide sobre os seus lucros, então não sobre o que você investiu. E no momento oportuno, provavelmente em meados de março ou abril, nas vésperas da declaração de 2022, a gente vai ter um episódio com contadores aí especializados em imposto de renda para poder... Muito interessante mesmo. Uma pauta muito boa. Aqui na Toledo a gente tem... Só uma dica, não entrem no SEI no dia de declaração do imposto de renda. Não, porque parece que trava, né, Bruno? Parece que trava. Mas deu certo. Ainda restitui dinheiro, tá? E uma dica, né, para quem, tô começando, já comecei e tal, seja organizado, tá? Faz a comprinha, no outro dia pega a nota de corretagem, faz download de PDF, anota. No SEI tem tudo. Não gosto da plataforma do SEI. Não, a plataforma é ruim ainda, mas no SEI tem o pior é que no SEI tem tudo. SEI tem tudo, dor de cabeça, travamento. Tem todas as posições, preço médio e tem também dor de cabeça, assim. Fala aí do IR Trader. Então, é legal que, por exemplo, uma das nossas inspirações aqui é aqueles podcasts de finanças Primo Rico, sócios, e no final lembra que eles faziam um paga nós, né? Eles falavam todas as empresas que eles citavam, assim. Mas falando de uma alternativa para facilitar essa questão da apuração, existe uma plataforma que chama IR Trade, que é onde você envia ali mensalmente suas notas de corretagem, suas posições, e eles vão já calcular tudo isso, e eles só te mandam uma DARF por e-mail. É legal, então, eles... E aí você paga por isso? Você paga por esse serviço, mensalmente, né? Você paga ali uma Netflix de impostos. Netflix de impostos. Isso para um player mediano para grande é interessante. Né, R$50 o plano simples deles ali. 50 mensal? Exato, vai depender da quantidade de corretoras que você opere. Então, uma alternativa porque você tira essa dor de cabeça e você só tem que pagar o seu DARF ali mensalmente, caso tenha, né? Então, uma alternativa legal para economizar esse tempo. O cara que treina muito é até interessante. Sim, sim. Ou assim, se você não for preguiçoso, né, e quiser estudar um pouco, cara, procura no YouTube imposto de renda ações, imposto de renda fixa. A contadora da Bolsa. A contadora da Bolsa, Alice Porto, gente. Ela mastiga tudo para você e explica lá, claro. Tem outros vídeos também, não precisa ser só ela. Mas assim, cara, é super simples. É só baixar a plataforma da Receita, saber os caminhos e colocar os valores lá. É super tranquilo. Mas essa dica do IR Trade aí pra Não, muita é maravilhosa. gente. É aquela questão de tempo, assim. Às vezes você tá sem tempo, por exemplo, às vezes você tem lá um negócio que é muito lucrativo para você, aí você vai deixar de trabalhar para ficar aprender como apurar, assim. Então você vai lá, já contrata a plataforma, essa questão de alocação de tempo mesmo. Sim, eu não sei, mas o Ivair não tá aqui hoje, mas deve ter contadores aí no mercado, talvez até de Prudente, mais especializados para fazer o serviço para quem mexe na bolsa, de forma mais ativa? É que assim, se você sabe fazer a sua declaração de imposto de renda pessoa física e declarar ações, você pode fazer para os amigos, né? E você cobra. Renda extra. Renda extra, dá para você fazer isso, então. Dá para vender planilha. Dá. E é super tranquilo, não é? Faz uma aí para calcular imposto de renda. Não, eu odeio imposto de renda, eu só faço o meu e xingando muito. Eu chego a não gostar de leão na época, o bicho, porque eu fico com o bicho. Você declarou, João? Declarei esse ano, né? Porque... Mas você aprendeu ou você... eu terceirizei o serviço, né? Tá certo. Olha lá. Você tá gastando dinheiro, tá? Gente, o ciclo da economia tem que acontecer. Eu também terceirizei. Aqui, ó. Ó, finanças pessoais. Quanto você gastou? Eu não gastei nada. Melhor ainda, ó. Não, então... porque que acontece? O Júlio aprova isso. Então, porque um amigo meu, ele cursa também contabilidade e trabalha em um escritório, né? Certo. Aí eu falei pra ele, mano,
dá uma ajudinha aí pra mim. Faz aí pra mim, por favor. Foi na broderagem ali, foi na amizade. Ele falou assim, ó, se você souber de alguém que tá precisando fazer imposto de renda, o valor é X. Eu falei, então faz comigo que eu te pago. Ele, não, relaxa, fica na sua. E você aí. pretende advogar no futuro? Pretendo. Então você sabe que o honorário vai ser free pra esse cara, né? Pro resto da vida. Eu já falei pra ele. Ele não ó, vai esquecer. Ele já falou pra mim assim, ó, advogado meu é você e eu sei você. Consultoria, né? Eu falei, você é meu contador. É aquela história, é network. Tem que conhecer pessoas que conhecem pessoas. Exato. E uma dica, se for na plataforma do SEI, pega a planilha uma semana antes, tá? Ou tira os prints das telas uma semana antes. Aí você consegue fazer tudo tranquilo. E assim, né? Deixando a conversa mais descontraída, eu quero expor um sentimento que eu tenho aqui, de que hoje isso foi muito forte pra mim. Só pra avisar vocês, o conteúdo já acabou, tá? Então a gente só vai bater uma resenha aqui, 10 minutos. Não, é resenha boba, mas eu quero externalizar uma sensação que eu tive hoje muito forte, que pessoalmente o que me motivou a participar do projeto, né? Inclusive, para quem não sabe, Você já queria fazer um podcast? Eu vim com a ideia e descobri que ela estava nascendo e rolando ao mesmo tempo e falei, não faz sentido eu iniciar um projeto de podcast sobre finanças sendo que o professor Fernando Húngaro já estava desenrolando isso com pessoas brilhantes aí que eu conheci ao longo desse ano. Obrigado. E a maior intenção não era, de forma alguma, para quem me conhece de perto sabe que eu não tenho esse jeito de ser, de aparecer, né, na mídia e tal. É mais de aprender. Porque estando aqui eu falei, eu vou conhecer o pessoal da administração, da contábeis, gestores, conversando com outras pessoas e, assessores. É uma lição de casa. Isso é muito gostoso. Você não faz bem. Porque aquela, pra mim é conversa de bar isso aqui, sabe? Eu teria toda essa conversa tomando a cerveja à noite, tranquilaço. E mostra que investia pra todo mundo, né? Por exemplo, pra todo mundo. Eu sou três químico. pessoas. Então, a gente tem aqui três pessoas do mercado mesmo. Só que aí, você dá aula de química aqui, tem um conhecimento absurdo nessa área também, tá aprendendo cada vez mais. O João de direito, sabe? Exato. E eu acho que assim, esse papo todo que a gente teve, é legal pontuar que investimentos não é uma coisa difícil, como a gente deixou claro. Não é. Só que quem opta por não dar atenção para a educação financeira deixa muito dinheiro, como a gente fala no mercado, na mesa. Nossa, total. Você tem que estudar um pouco, né? Não que, tipo assim, você vai estudar, sei lá, 10 minutos por dia. Tudo bem, estudar 10 minutos por dia é melhor que não estudar nada, mas não que você vai ver uma vez e vai deixar, mas tem que estar sempre atualizando, né? O dinheiro, ele dita a regra de tanta coisa no mundo, né? Desde a discussão da guerra e não sei o que, tudo tem por trás o dinheiro, o valor. E então... ele é um assunto de interesse. Posso filosofar 10 segundos? Deve. Dinheiro é um ótimo servo. Não, é um ótimo servo... Não. Cara, fui filosofar, falei errado. O dinheiro é um ótimo servo... Eu esqueci. Tela azul no Tela azul, foi mal. Erro 404. Eu vou lembrar que já falo. Mas enquanto você vai reiniciando aí... É um péssimo mestre, mas um ótimo escravo, é isso mesmo. Tá. Mas eu quero colocar um ponto aqui extremamente importante que a gente estava falando antes. Não sei o que eu falei. Né? A Ana é a nossa primeira participante mulher aqui. Terá mais daqui para frente, só para avisar. Que tem ainda seus poucos 22 anos e já atua de forma extremamente ativa, né? Assessora financeira. E aí eu queria que você contasse aí de uma forma breve. Na verdade, o tempo não é nossa preocupação, mas por que você entrou nessa e como você entrou e qual a mensagem que você tem para as mulheres também que investem, né? As nossas ouvintes, que a gente tem algumas. Cara, história engraçada isso. Eu comecei a estagiar no escritório de investimentos que a gente atua lá em 2018. Quando eu tinha 19 anos, né? Eu recebi uma proposta de estágio, porque eu mandei bem ali numa matéria de economia, chamou a atenção do professor. Você fez que faculdade? Engenharia de produção. Você é engenheiro de produção? Sim, nada a ver, né? Até o Biasoli é engenheiro. Eu dou aula pra engenharia de produção aqui. Esse cara é tudo engenheiro no escritório, velho. Pelo amor de Deus. Engenheiro de produção é um cara que... Aí, ó. Essa história de atuar em qualquer nicho é total, né? Total. Sim, a gente tem uma formação muito ampla, né? Em engenharia de produção. E aí, assim, a gente cursa, né, parte de economia dentro da faculdade, e aí eu tive um desempenho legal, chamou a atenção do professor, e aí foi onde eu recebi uma indicação para estágio dentro dessa área. Legal. E aí o mercado financeiro, eu acho que assim, um ponto muito positivo sobre ele é que ele é bem meritocrático. É demais. Depende de você. É demais. Então, assim, eu enxerguei... Isso é muito bom. Exato. Enxerguei ali uma oportunidade, fui fazendo minha carreira, então, lá desde 2018, atuando nessa área, apesar de ser nova... Já passei por bons circuit breakers, né? Que vai formando o investidor. Vai formando a pessoa. Exato. E assim, a participação, até que vocês começaram esse assunto falando sobre mulher dentro do mercado financeiro, é realmente muito baixa.
durante 2 anos que eu estava ali trabalhando, a gente não tinha nenhuma outra mulher dentro do escritório. Era apenas eu e... Né, só você. 6, 7, e a cuecada. 8, e a cuecada, exatamente. E agora a gente vê isso mudando. Acho que as mulheres estão olhando para o mercado financeiro de maneira mais ativa, está sendo mais chamativo. E também tem muitas empresas, a exemplo da XP aí, que está fazendo uma campanha para a contratação de mulheres dentro da empresa. Eles querem atingir 50-50 ali do percentual de colaboradores do sexo feminino também. Interessantíssimo. Bem bacana. Você vê, assim, até o próprio Nubank, ele, é só uma notícia externa aí, que ele anunciou 50% de vagas para mulheres, para gerentes mulheres. Magazine Luiza fez isso também. Magazine Luiza, Então, você vê que, assim, cada vez mais a procura por mulheres em cargos de gestão está acontecendo, entendeu? E Ana, a gente estava falando aquela hora também que existe ainda um viés, né, uma mentalidade da parte das mulheres de conservadora, né, de mais comedida, e talvez isso impede ela de mergulhar nesse mercado, sendo que não precisa, né? Exato. Eu acho que assim, aí a gente entra até numa questão que pode ser histórica. Hoje é muito comum, observo assim, até dentro de alguns dos meus clientes, o marido, né, principalmente para as pessoas mais antigas, comandar as finanças. Verdade. Sim, e a mulher não dá pitaco aí. Já assim, as mulheres mais novas, a gente não vê tanto isso mais. Elas tomam conta ali das finanças, várias mulheres administram inclusive os investimentos da família. Exato, só que é um fator que a gente ainda encontra. E falando sobre o que o Leandro, né? Murilo, desculpa, eu sou horrível com o nome. Não tem problema. Falando sobre o que o Murilo pontuou, sobre a parte de ser mais conservadora ou não, tem um estudo que inclusive prova isso, que as mulheres, via de regra, são mais conservadoras. Aí você pode pensar, mas elas não têm rendimentos altos, então? Pelo contrário, esse estudo prova que as mulheres investem melhores que os homens para a parte de rendimento. Porque no momento de queda de mercado, por ter uma carteira mais conservadora, ela cai menos. Exato. Entendeu? Até assim, uma frase do próprio Ray Dalio, não sei se vocês conhecem. Sim. Perfeito. O Ray Dalio, ele fala que o segredo para ter bons rendimentos é cair pouco, é perder pouco no momento que o mercado cai. É gerenciamento de risco. Então, assim, esse estudo, vou até procurar depois para mandar para vocês, faz esse comparativo entre a alocação de homem e de mulher. Manda pra gente, que daí a gente anexa no link da descrição do YouTube. Exato. Fica fácil lá. E, Ana, se alguém quiser assim, entrar em contato com você, às vezes contratar, né, o serviço de assessoria de vocês, como que ele pode entrar em contato? Instagram, WhatsApp, como que pode ser? Claro. Se quiser entrar em contato no WhatsApp, dá para deixar na descrição? Dá sim. Se quiser falar aqui também. Exato. Meu WhatsApp é 997324491. Fica à vontade para me contatar. Quiser me seguir nas redes sociais também é Ana Schott, SCHOTT. Tem que soletrar, né? Porque o nome é meio difícil. E aí a gente está à disposição, tá? Ficou assim, claro que investimentos não é algo tão difícil, mas você pode contar ali com um especialista para estar do seu lado. Exato, uma pessoa que já entende, que já investe há muito tempo. Exatamente. Show de bola. Eu acho que assim, por hoje é só, viu, pessoal? Sigam a gente nas redes sociais, tem o Instagram Finanças Toledo. Tá? Tem o YouTube. Tem o YouTube. Nós estamos em quantas plataformas? 6 plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Netflix. A Netflix ainda não. Você falou Deezer já, né? No Deezer, estamos também no Anchor, que é a plataforma base. E tá em tudo, né? No YouTube. Desse jeito, daqui a pouquinho vocês estão mandando CD na casa das pessoas para elas escutarem também. Porque tá em todas as plataformas possíveis aí. CD tá em todo lugar aí, pô. Gente, eu me senti novo agora. Você não é da época do vinil, né? Davi foi cringe. Você não é da época do vinil. Vinil não, mas já mexi com vitrola. Acho massa a vitrola. Eu sou da época da fita cassete. É verdade. Rebobinar com caneta Bic. Então sigam a gente nas nossas redes sociais. Qualquer sugestão pode estar mandando lá no Instagram, no próprio Instagram. Participem, comentem no YouTube, nas redes sociais. Divulguem, tá? Divulguem para os seus amigos. Divulguem para os amigos. Ouçam com os pais, com os parentes. Se você conhece alguém que investe... E está na poupança... Ou então alguém que está na poupança. Se você conhece alguém que está com problemas de dívida, a gente não vai solucionar o problema dessa pessoa, mas a gente pode dar uma luz no fim do túnel. A gente desfode essa pessoa, igual fala a Natália Arcuri. Igual fala a Natália Arcuri. O nosso objetivo, como sempre é bom lembrar... É passar informação. É passar informação, a educação financeira de forma democrática para o jovem brasileiro, da linguagem mais simples possível também. Da linguagem mais simples possível. A gente tem lutado para
deixar isso de uma forma bem fácil e simples. Né? Para todo mundo entender. Para quem quiser ser mais ativo, né, Davi? Pode participar da newsletter, da carta semanal. Sim. Lá no nosso Instagram tem um Linktree, que é um agregador de links. Tá todos os nossos links das plataformas, da carta semanal também. Para você assinar uma linguagem descontraída e inovadora a respeito de economia, finanças, etc. E investimentos. E lembrando que esse é o 8º episódio, né? Uma continuação do 7º episódio. Penúltimo episódio desta primeira temporada. A gente vai encerrar o 9º episódio com uma convidada também. Convidada, mais uma mulher, só que a gente vai guardar essa história. É especial. Especial. E depois a gente inicia a segunda temporada no segundo semestre de 2021. Já falando sobre ações e renda variável. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma crítica, ponto de melhoria, pode estar mandando no próprio Instagram. Quem fica vendo as mensagens é eu, o Davi e o professor Murilo também. E qualquer coisa, podem entrar em contato. A gente passa o nosso WhatsApp. Fiquem tranquilos com relação a isso. E a gente espera que a gente tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? Compartilha isso com seus amigos, porque você compartilhando, você está desfudendo outras pessoas ainda que não sabem de investimentos. E qualquer sugestões, a gente está aí. Valeu, pessoal. Isso. Falou. Até mais, pessoal.